Sempre movidos pelo sentimento de acelerar seus negócios contábeis, os ditos gestores estão criando modelos de trabalho que vão além do conhecimento técnico da contabilidade. Nesse modelo de gestão, são estabelecidos governança, processos e formas de trabalho que ditam o funcionamento de uma empresa e que podem ser responsáveis por fazer crescer e catapultar para patamares ainda maiores. Desafio maior do que esse, só quando empresários contábeis decidem que o seu negócio vai fugir da convencionalidade dos modelos tradicionais e vai se utilizar de novas ferramentas de trabalho para acelerar sua empresa contábil. E é justamente sobre isso que vamos falar nesse episódio do Papo de Quê? A gestão como um fator de aceleração de uma empresa de contabilidade. Para isso, eu trago dois grandes empresários contábeis que vão contar um pouco sobre esse modelo empregado, sobre processos e como conseguiram se tornar uma das maiores empresas de contabilidade de Alagoas. Além disso, vamos falar sobre gestão de negócios focando na gestão de tempo. E você, se inscreve logo aqui no canal e não deixa de dar um like nesse vídeo. Muito bacana, né? E aí, vamos bater um papo? E no episódio de hoje eu vou trazer um super casal, mas um casal daqueles que juntos são uma grande soma, tanto na vida quanto nos negócios. Ela está na contabilidade há quase 3 décadas, quando lá atrás, há 27 anos, recebeu sua primeira oportunidade no segmento, um estágio que mudou a sua vida. Ela vem de origem humilde, de um lugar que não tinha nem energia elétrica, mas lá em Arapiraca, cidade do estado de Alagoas, começou de forma indireta a trabalhar na contabilidade, ajudando a sua avó num pequeno negócio que possuíam e assim se apaixonou por números. Com isso, ela entrou de cabeça no ramo da contabilidade e, em busca do seu sonho, abriu sua primeira empresa contábil, quando tinha apenas um cliente. Hoje o negócio cresceu, já está presente em 4 cidades e 2 estados, e eu quero conhecer e dividir com vocês a história dessa super empresária, contadora, gestora e mulher. Seja muito bem-vinda, Neuzete Domingos. Muito obrigada. Um prazer imenso estar aqui compartilhando com você um pouquinho da minha história, da minha vida e da nossa gestão. Uma super história, né? Uma super história, né? Que bom. Obrigada pelo convite. Fico feliz, de verdade, viu? de receber vocês aqui. E também quero trazer um cara super do bem e muito batalhador. Aos 18 anos, ele teve uma grande oportunidade de trabalhar na representação de um dos maiores ERPs do ramo de supermercado do Brasil, onde vivenciou grandes experiências e, dentre elas, o conhecimento por várias obrigatoriedades fiscais. Destacou-se tanto nessa empresa que os seus horizontes profissionais foram ampliados quando passou a cuidar da gestão de um dos clientes e a gerenciar todos os processos contábeis dessa empresa. Com isso, se apaixonou pelo ramo e nunca mais saiu. Ele percebeu que poderia trazer práticas e formas de gestão que fariam acelerar e prospectar outras empresas de contabilidade. E junto a Neuzete, iniciou uma relação profissional que logo virou uma parceria também para a vida. Vai ser sensacional ouvir a história desses dois, por isso eu quero receber aqui também, com muita satisfação, o super gestor contábil, Jonathan Viana. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado pela oportunidade. Será uma satisfação imensa a gente compartilhar, né? Porque a gente tem a aprender muito com você também. Né? Muito bom estar com vocês. E aí esperamos, né, também poder contribuir bastante aqui com o Papo de Quê? Muito obrigado, gente. Assim, é uma honra estar recebendo vocês aqui. Eu tive na empresa deles, lá em Arapiraca, né, alguns meses atrás. E assim, é algo impressionante, algo que você fica super animado. Você sai com a cabeça lá formigando, querendo levar muita coisa para sua empresa. Eles são muito visionários e foi muito bacana entender quanto vocês entregam de energia, né, para a gestão, como vocês dão atenção a isso. Porque chega um momento que o empresário contábil deixa de ser contador, né, passa a ser menos contador e passa a ser mais gestor, para que o negócio dê certo e consiga acelerar, né? E aí, gente, eu também comecei a minha empresa do zero, né? A Neuzete disse que começou do zero, eu comecei do zero a minha empresa de contabilidade, há 14 anos. E era muito difícil, né? Porque naquela época a gente não tinha marketing gratuito, como hoje com a internet, né? Com as redes sociais. A gente não tinha um acervo tão grande de informações para que a gente evitasse alguns erros. E aí eu queria ouvir um pouquinho, Neuzete, da sua história, né? O Jonathan também pode completar, assim, como foi começar do zero a empresa, né? Quais foram as
maiores dificuldades e, enfim, fica à vontade para contar. Sem gestor de tarefas, né? Sem gestor de tarefas, Tecnologia. Na planilha e ali verificando se o funcionário fez mesmo o que tinha que fazer, né? Verdade, não foi fácil, principalmente porque como faz alguns anos que eu montei o escritório, e aí em 2005, né, mais precisamente, eu era acostumada a trabalhar com empresas grandes. Além do escritório, que eu trabalhei como estagiária, passei por algumas outras empresas, e aí, e agora? Para montar o escritório do zero, pequeno, trabalhar com pequeno. Eu não conhecia, Simples Nacional, e aí eu tive que estudar, né? Porque é diferente de eu estar sempre trabalhando com empresa de lucro real, quando é para pegar um simples, uma outra tributação, tem que dar muita energia para você estudar, para aprender. Então, foi um desafio, porque lá atrás não tinha tecnologia que nós temos hoje. Não tinha sistema nem dinheiro para investir. Então, tinha que ser estudando mesmo. E o sistema era caro, né? Demais, né? Eu só podia pagar, no máximo, o sistema contábil. No máximo. Né? Que aí eu tinha que dividir a minha atividade do escritório com o outro emprego que eu tinha, que era para poder dar para pagar as contas. Verdade, você falou uma coisa muito interessante. Assim, naquela época, um dos maiores desafios para quando você iniciar uma empresa de contabilidade era ter dinheiro para contratar um sistema de contabilidade, né? Porque era caro, você não tinha muitas opções. E aquilo era um grande desafio mesmo, muito bacana. Mas assim, dentro dessa história, assim, você acha que o que foi mais difícil? Ele foi conseguir os primeiros clientes ou foi aprender novas coisas ali no início? Foi os dois, né? Porque como eu trabalhava no emprego anterior, tinha que cuidar do escritório e ainda tinha que pegar uma assessoria que eu dava em Pernambuco. E isso tudo para mim poder ter recursos para manter o escritório. Então, conseguir clientes foi difícil? Foi. Por quê? Eu era novinha, tinha lá seus 18, 20 anos. E aí, para você entrar no mercado, um mercado que era dominado por homens, e aí chegar uma Neuzete querendo se destacar, porque eu queria fazer uma contabilidade diferente. Contabilidade por contabilidade tinha várias. Sim. Mas eu queria fazer algo diferente, inovador, e aí não era jovem, não passava tanta credibilidade, mas o meu conhecimento e a bagagem que eu trazia das empresas grandes por onde eu passei me ajudou bastante. Inclusive indicação através dessas empresas, e aí eu fui crescendo aos pouquinhos. Então, foi difícil, como todo negócio é. Se fosse hoje, meu Deus, será que eu teria partido para o ramo contábil? Entendi. Mas quando você gosta, está no sangue ali, tá apaixonado você pelo negócio, luta e vence todos os obstáculos. Qualquer empreendedor contábil não pense que é fácil. Talvez hoje seja mais fácil, pelas tecnologias, pelos sistemas, pelas indicações. Hoje a contabilidade está em outro nível. Está em outro nível, mas eu sempre falo assim que é mais fácil hoje você conseguir informação, é mais fácil você conseguir clientes, né, até por conta da rede social, né, mas também é muito difícil e continua sendo muito difícil você ser empresário, né? A responsabilidade toda está sobre você, sobre as suas costas, né? E a gente precisa, e normalmente até os colaboradores, o time, tem sempre aquela pessoa que entra na empresa de contabilidade já com o olhar para fora, já querendo empreender, está ali só para conseguir uma bagagem, mas não consegue entender que o mais importante quando você é empresário não é só a bagagem técnica, é você também entregar energia para a gestão e a responsabilidade sobre todas as obrigações, porque você tem responsabilidade sobre a sua empresa e também sobre o do seu cliente. Né? E só uma observação sobre isso que Neuzete falou agora, né? Há 15 anos atrás, ela tentava implantar algo que as empresas não valorizavam ainda, né? Que era uma contabilidade mais consultiva, né? Como diz hoje, e quem é que valorizava isso lá no passado? Verdade. Né? Então, além de ser Neuzete no meio de um mercado, né, dominado por homens, também Neuzete querendo levar algo diferente. Disruptivo, né? Mudar mesmo a história da contabilidade ali. Exatamente. E aí, o que acontece? Tinha que vender bem, né? Fazer com que as pessoas acreditassem naquilo ali para ela poder, pelo menos, aplicar em um. Né? Ela tinha certeza que se ela aplicasse em um, os demais iam ser consequência, né? Mas eu acredito que uma das maiores dificuldades também foi essa. Foi vender algo novo, porque ela queria gestão, né? Ela queria algo mais estratégico, mais consultivo, né? Há 15 anos atrás. E fazer com que as pessoas acreditassem que aquilo ali iria dar certo. Iria dar certo, que aquilo tinha valor, né? E um cliente do Simples, ele não olha muito para o lado de gestão. Não olha, né? É verdade. Ele quer se contentar com as guias que você manda, que você cumpra os prazos, que atenda bem, né? Mas o lado de gestão já é um nívelzinho maior. Diferenciado. Eu falo sempre que, na verdade, assim, é engraçado, né? Porque hoje, lá, 15 anos atrás, realmente era diferente. Mas hoje, você vê, hoje a gente já tem a contabilidade num nível diferente, né? As pessoas já conseguem, quem acompanha mais e já é empresário, já consegue sentir uma entrega diferente da contabilidade.
Mas ainda assim, eu gosto muito de trazer esse comparativo, é muito fácil você agradar um cliente contábil. Por quê? Porque diante da nossa história na contabilidade, esse cliente tem uma expectativa muito baixa com a nossa entrega. O cliente, quando busca a contabilidade, ele sempre vai buscar porque ele tem que ter uma contabilidade, a maioria, né? E ele acredita que é para cumprir as obrigações, que ele vai receber FGTS, INSS, que vai ter aquela relação. Que vai receber no mínimo básico. Exatamente. Né? E aí, quando você vai surpreender o cliente com uma consultabilidade, com um relacionamento de sucesso, você já consegue atingir um nível diferente. Eu falo sempre, você é um cliente, aí você vai lá para um arquiteto. Seu nível de expectativa é lá em cima. Você sonha com o projeto que ele vai entregar a você. Então, imagine a responsabilidade daquilo, né, daquele profissional. Na contabilidade, dependendo do cliente, e a grande maioria, principalmente do simples, eles ainda não conseguem ter uma expectativa alta com a contabilidade, não conseguem entender que a contabilidade é o que vai fazer com que a empresa dele acelere, inclusive, né? Isso é muito interessante. Mas, voltando para a questão da gestão, eu queria perguntar ao Jonathan, né? Qual é a sua opinião, inclusive, Jonathan, em relação à gestão dentro de uma empresa de contabilidade, né? Eu noto que você tem uma pegada super de tecnologia, de sistemas, você gosta de levar muita coisa nova, né, para a empresa de vocês e sempre está muito atento a isso. Qual a sua visão em relação à importância da gestão dentro de uma empresa de contabilidade? Para acelerar, né? Para que a empresa tenha mais produtividade, tenha mais lucratividade. Fabiano, eu acredito que, como você falou da parte de tecnologia, né? O engajamento dos colaboradores é muito importante, né? Que foi uma eu acredito, das principais dificuldades que eu tive quando eu entrei muito na parte de contabilidade, porque a contabilidade, o engajamento da equipe, ela é um grande percentual para o sucesso, né? Então, primeiro você tem que engajar a equipe, você tem que ter os processos definidos e você tem que ter uma tecnologia eficiente, né? Então, eu acredito que um grande desafio, né, nosso também é amarrar esses 3 pontos. Você ter a tecnologia, engajar a equipe, né? E um ponto principal, eu acredito, na realidade, você ter um recursos humanos ativo, né? Para que essas pessoas entendam qual é o seu propósito e o seu objetivo. Então, se você está numa empresa hoje que as pessoas não sabem a sua cultura, né, não entende a cultura da empresa, não entende a cultura da análise contábil, da Neuzeto, do Jonathan, não funciona. Então, eu acredito que hoje a gestão, né, ela é muito importante, né, e além da gestão, você deixar bem transparente os seus valores para os colaboradores. Para que eles, na realidade, eu acredito que hoje os valores é o total direcionamento dessa equipe, né? É o caminho. O caminho. Então, às vezes, a gente enxerga empresas que faz uma cobrança para o colaborador, mas em nenhum momento ele mostrou os valores para aquele colaborador. Verdade. Né? Você não disse em momento nenhum o que é que você, na realidade, preza dentro da empresa. O que é que você valoriza. O que é inegociável para você, né? O que é inegociável, exatamente. Qual é o perfil dos seus clientes? Você não passou para o colaborador. Então, acredito que hoje, né, a gestão se resume nisso aí. É você, na realidade, engajar as pessoas, mostrar para as pessoas quem são seus clientes e quais são suas culturas. Muito bem, é muito bom ouvir você falar isso, assim. Já deu para perceber, né, quando eu estive lá, que vocês têm todo esse trabalho de gestão, uma atenção muito grande também para a cultura. É engraçado, não sei se vocês sabem, mas eu desenvolvi um método chamado método COPS, que nesse método COPS, é exatamente sobre gestão de empresas contábeis. Então ele começa, por que COPS? C de cultura organizacional, depois pessoas, processos e sistemas. E aí, quando eu desenvolvi esse método, eu pesquisava muito e via sempre alguém falar, olha, tem os 3 P's, né? Pessoas, processos e produtos. Tem pessoas, processos e sistemas, né? E eu falava, gente, mas tem alguma coisa que está faltando aí, porque se a gente começar na premissa de pessoas, o que é que faz você engajar uma pessoa dentro da sua empresa? Porque uma pessoa engajada é uma pessoa comprometida, é uma pessoa que acredita no sonho, que acredita na missão da empresa. Então, onde é que começa isso? E aí eu peguei e trouxe a cultura organizacional como a primeira premissa para esse método que eu desenvolvi. E é engraçado porque quando as pessoas, às vezes eu sou contratado para fazer palestras sobre processos, eu quero falar sobre gestão de processos, eu quero uma palestra sua sobre gestão de processos. Tudo bem, mas deixa eu te esclarecer antes. A minha palestra sobre gestão de processos, a gente foca em gestão de processos, mas a gente inicia com outras premissas. A gente fala de cultura, a gente fala de pessoas, passa para os processos e finaliza nos sistemas, porque é a cultura que vai engajar as pessoas, né? A forma com que você trabalha é a cultura que vai engajar essas pessoas. São essas pessoas que vão fazer os processos serem executados,
porque não adianta de nada você desenhar um processo e ele não acontecer. E os processos, para serem automatizados, precisa de sistema, que é o que vai aumentar a nossa produtividade. E está tudo muito ligado ali dentro, né? Tudo muito esse é o interligado. resumo da gestão. É o resumo da gestão. E aí é engraçado, porque eu começo a falar sobre cultura e no começo as pessoas começam a se assustar. Eu levo muito... Tem um exemplozinho que eu levo para a palestra, que eu falo assim, sabe qual é a diferença entre o Japão e o Brasil? Um país super desenvolvido, uma das maiores potências do mundo, e a gente está no Brasil, um país que tem um nível de desconfiança tão alto, as pessoas, né, o país anda arrastado ali, vai crescendo de forma arrastada, e aí na hora que eu começo, parece que eu estou falando, o público fica meio que assim chocado, né, mas o que é que isso tem a ver com a contabilidade, né, assim, por que isso? E aí eu falo, a cultura, né, lá no Japão, as pessoas sabem o que tem que fazer, veja, é um país que, teve muitos problemas territoriais, né, muitos problemas históricos, mas ainda assim ele consegue ser uma grande potência mundial. E se você observar a cultura, as pessoas lá sabem o que tem que fazer, como fazer, e elas fazem. No Brasil, quando a gente traz isso para o Brasil, a gente pensa muito no jeitinho brasileiro de ser, né, que tudo tem um jeitinho. E aí, tá, Fabiano, e a contabilidade, o que é que tem a ver com isso? Vamos levar o jeitinho brasileiro de ser para a nossa empresa de contabilidade, né? Quantas vezes o nosso colaborador fez uma declaração para ser retificada depois? Vamos dar um jeitinho aqui, o Fabiano não vai ver, a gente envia a declaração e depois retifica. Né? Quantas vezes o colaborador deu um jeitinho ali, tinha uma multa porque ele esqueceu de uma declaração e de repente mandou para o cliente para ver se colava ali como se fosse uma taxa. Isso é o jeitinho brasileiro de ser, e isso é cultura. Então, no momento que a gente começa a trabalhar a cultura dentro da nossa empresa, a gente deixa muito claro para o nosso time, né, como a gente funciona e quais são os valores que são inegociáveis ali dentro. E uma das coisas, Fabiano, só para completar, sim. Né, acontece sim, né, isso tudo aí, acredito que em todos os escritórios contábeis, né, e fica tão claro a nossa cultura para o nosso cliente, que quando acontece isso, o cliente entra em contato e diz, Neuzete, mandaram isso aqui. Exatamente. E eu sei que não passou por você. Porque se passasse por você, eu não ia receber essa guia dessa forma. Entendeu? Exatamente. Então, o colaborador ele não está ligado à cultura da empresa, porém o cliente está tão ligado à cultura que o cliente já sabe que passou, que a cultura nossa não é essa. Exatamente. Não era mandar uma declaração em branco para retificar depois, não era simplesmente mandar uma guia com multa e juros. Né? Porque se foi... E não assumir, né? Então o cliente liga e diz, não, Neuzete, eu sei que você assume suas responsabilidades, né? Então eu acredito que o colaborador simplesmente ele passou para mim sem você estar sabendo, eu estou te ligando para lhe avisar. Então isso daí é muito gratificante para a gente saber que os nossos clientes sabem da nossa cultura. Porque tem uma cultura forte, né? Que chega no cliente. O cliente precisa sentir a cultura. Eu falo sempre que o processo ele vai se tornando mais valioso a cada passo que ele avança. Então, no momento em que você começa lá no início do processo, na prospecção do cliente, ou no início do processo, ou quando você está entrevistando, por exemplo, né, fazendo uma seleção de alguém para o seu time, se ali no momento essas pessoas já começam a sentir a cultura da sua empresa, você começa a conquistar uma credibilidade, você começa a impor algumas coisas. A cultura forte, ela faz, inclusive, com que a sua empresa pregue uma seleção natural. Né? As pessoas que estão na sua empresa vão começar a se incomodar quando elas identificarem que os seus valores não são os mesmos valores delas. E ela começa a se incomodar de uma forma tão forte que é quando acontece aí a seleção natural que eu falei. Pedem para sair, começam já a pensar em um outro emprego, porque não conseguem se identificar e está tudo bem, cada um tem os seus valores, né? Desde que dentro da sua empresa tem as pessoas que se identificam com você. E mudam 100% o comportamento, né? Mudam 100% e às vezes a gente fica sem entender. Por que o colaborador X ele era tão engajado e agora ele está desmotivado? Né? O que foi que aconteceu? E aí a gente para pensar e aí entende. Ah, não, já sei. É a quantidade de tecnologia que a gente vem implantando, né? A quantidade de processos que a gente vem desenhando. Então, talvez ele está incomodado com isso. Então, exatamente. Né? Então, ele... E há quem gosta, inclusive, não estava acostumado com isso, com esse tipo de trabalho, de tecnologia, de processos, de organização, mas que gosta do desafio e quer fazer parte daquilo, né? Isso é muito bom, porque muitas vezes a gente tem um colaborador lá, o Sandro, né, lá na nossa empresa, que eu lembro que no final do ano passado a gente fez a nossa confraternização e dentro da confraternização a gente tem uns rituais de discurso e aí ele falou assim, trabalhar na tática é desafiador, porque a gente sempre tem algo novo para aprender.
Como ele é tecnicamente muito capacitado, eu entendi o que ele queria dizer ali. Ele precisa aprender a utilizar sistemas, ele precisa entender sobre a cultura, ele precisa entender sobre processos. E ele vem de uma outra empresa de contabilidade que tem uma cultura muito tradicional, um modelo de contabilidade muito tradicional. Só que ele está lá no escritório, lá na nossa empresa contábil, e ele vem, inclusive ele tem a maior facilidade de utilizar, por exemplo, o G-Click, que é o nosso gerenciador de processos. Ele vai lá e trabalha e faz, porque ele começou a se identificar. Tem pessoas que querem viver desafios, né, e querem estar numa empresa que sabe para onde está indo. Sim, e assim, é diferente, né? A gente recente teve até uma conversa com o RH e ela disse, a gente precisa entender porque algumas pessoas estão procurando outros escritórios. Não querem ficar, Nadine, isso é cultura. Como você estava falando, às vezes a pessoa não é adepta da tecnologia. Não é. E hoje o escritório que não investir em tecnologia, em sistema na tua empresa, você vai ficando para trás. Hoje você tem que ter tempo para ser mais consultivo do que operacional. Total. Então, chegou o funcionário e dizer, olha, eu prefiro ganhar menos e ter aquela vidinha ali, ganhar pouco fazendo o básico, do que eu estar sendo cobrado. Mas a gente hoje, o mercado, né, mudou. O cliente nos cobra muito mais. Muito não mais. sei os seus, mas muito o nosso mais. Parece que entra de uma forma no escritório e daqui a pouco, o que nunca teve, começa a exigir muito de Parece que a gente educa, parece que a gente acostuma ao cliente, né? Mal acostuma o cliente, né? Então, é uma adaptação. Do cliente, ele vai evoluindo, o escritório tem que evoluir, como o colaborador também. Aquele colaborador que quer crescer, quer ganhar mais, quer ganhar um cargo melhor, ele tem que evoluir. Ele não pode ficar na mesmice, fazendo a mesma coisa e ganhando a mesma coisa, infelizmente. Não pode. Esses colaboradores, normalmente, que pedem para sair, ou eles estão ainda ali esperando a oportunidade para sair, eu digo que são os sabotadores, né? Porque tem aqueles clientes... Na verdade, tem aquele colaborador que ele é um sabotador, mas ele não faz aquilo por mal dentro da empresa. Ele só não quer sair da zona de conforto, né? Então, assim, ele gosta da sua empresa, ele tem um apego à cultura, ele até se identifica com a cultura, mas ele não quer sair também da empresa, mas também não quer utilizar o sistema que você colocou, porque para quê? Estava tudo tão bem, né? E você está querendo colocar esse sistema, para que inventar isso, né? Aí fica naquela coisa, ele começa a sabotar. O sistema não funciona. Não, o sistema não faz isso. E começa a sabotar para ver se você desiste daquele processo. E aí, infelizmente... Isso para a gente que é gestor é desafiador. É desafiador você demais. investir na tecnologia, recentemente nós colocamos um robô lá, que ele faz tudo sozinho. E a equipe, não, eu prefiro ser um robô, eu prefiro fazer na mão. Isso o quê? Fazer na mão? Não. Então, vamos identificar onde é que está o problema. Se antes funcionava e agora não funciona, então será que o problema é no robô ou é nas pessoas que não querem usar a tecnologia? Exatamente. Então, muda o processo, muda o vamos processo. rever, mas tirar a tecnologia jamais. Nós estávamos viajando, né? Aí o RH chamou a gente para uma reunião e disse bem assim, olha, fizeram uma reunião aqui conosco e foi unânime, tá? Tira o robô. Como assim? Não entendi. Como assim tirar o robô? Não, é porque o pessoal disse que não está servindo para nada. Eu digo, tudo bem, então eu vou fazer só uma pergunta. Chama uma pessoa aqui, chamamos um colaborador lá na sala. Diz, vem cá, se eu tirar o robô, eu preciso contratar alguém? Precisa. Digo, pronto, então você respondeu tudo. Tá certo, RH, entendeu? Então, qual o sentido que faz eu tirar o robô e ter que contratar uma pessoa? Exatamente. Que a pessoa... A mensalidade é muito maior do que o do robô. Não, com certeza. O custo vai ser muito maior. O custo muito maior. Então, qual o sentido disso? Não, tá bom, pronto, aí resolveu. Então, são coisas que tem que questionar. Sim, né? Sim, para entender, inclusive, o porquê. E o robô não vai tirar o lugar da pessoa. O robô é só uma facilidade para que você seja mais analítico, você dê um suporte melhor ao meu cliente. O robô permite que o colaborador passe para um outro nível de entrega. Outro nível. Né? Até porque a consultabilidade não é algo escalável. Então, por exemplo, a Neuzete e o Jonathan nunca vão conseguir atender todos os clientes que vocês têm, todas as filiais e outros estados, o dia inteiro fazendo consultabilidade. Então, você precisa ter um time também que ajude você nisso, porque tem muitas reuniões que são triviais, que são coisas que o seu time pode ajudar a resolver. Né? Lá na Tática, a gente costuma passar muito para eles, olha, marca a reunião e faz isso, é uma dúvida que você pode resolver. Para aquelas reuniões, decisões mais irreversíveis, aí eu preciso estar, a Priscila também. Mas, no geral, para aquelas reuniões que são mais triviais, todo mundo está lá no mesmo barco, né? E querendo ou não, a gente está ajudando o colaborador, né, a ter mais autonomia, né, a perder o medo, se superar. Hoje tem clientes, por exemplo, só quer ser atendido por Neuzete. Reunião tem que ser com Neuzete. Mas tem cliente que também é assim. Mas, Cris, por exemplo, vai lá, faz você, eu participo. Aí eu vou desmamando aos pouquinhos, até para o cliente perceber o nosso nível de colaborador.
né? Muito De bem. analistas que Muito são bem. top, que pode, se Neusete Que não você tiver... investe, inclusive, para ter a esses gente colaboradores. investe e dá treinamento, dá ferramentas, dá toda a possibilidade dessas pessoas crescerem, e o cliente precisa enxergar isso, que ela é tão boa quanto Neusete, mas Neusete vai estar lá acompanhando, vai desmamando aos pouquinhos, porque como você falou, Neusete não consegue estar em 20, 30 e 100 clientes. Não dá, entendeu? não dá então, mesmo. vamos fazer, pessoal. Vocês fazem, me convidam, eu Sim, participo. com Eu quero certeza. chegar no nível de estar no cliente e tomar um cafezinho. Exatamente, né? eu também, se Deus quiser, né? Porque a parte em si que precisa ser feita, a minha equipe já fez. É isso né? aí. Então, Sabe o que eu faço? Eu faço muito assim, porque o cliente, né, a gente normalmente é fechado comigo ou com Priscila, o negócio, né? O contrato lá, o cliente, quando ele chega, sou eu e Priscila e fecha lá o contrato com ele. E aí o cliente fica muito apegado a gente, né? Às vezes é uma indicação, às vezes aquele primeiro contato ali, e os 3 primeiros meses são meses muito sensíveis, né? Mas o que é que acontece? Normalmente, quando o cliente entra em contato comigo, eu pré-visualizo, e aí se os clientes estiverem ouvindo já vão saber, né? Isso, estiverem nos assistindo, mas eu pré-visualizo, mas eu não respondo. Eu peço entro em contato com alguém do escritório que é o responsável da carteira ou com algum gestor, eles entram em contato com o cliente, resolvem, e só depois que está resolvido, horas depois, eu entro em contato com o cliente para saber se foi resolvido. Porque eu quero que o cliente entenda que é muito melhor falar com o time do Fabiano do que falar com o Fabiano. Porque o Fabiano vai demorar. O Fabiano deve estar fechando outro cliente, o Fabiano está em reunião. Sim. E o time não. O time da tática está lá esperando à disposição. Então, é uma estratégia que eu criei, porque o meu WhatsApp é uma loucura. Assim. Quando eu vejo o WhatsApp com muita mensagem, está acontecendo algum problema que não está normal isso. Porque é o dia inteiro, né? Então, a gente precisa ter essas estratégias para descentralizar mesmo. Nós pegamos agora recente, Fabiano, 2 pessoas, colocamos na sala de reunião, né? Sentou eu e Neusete, eu marquei de surpresa e disse bem assim, olha, apresenta para mim aí todos os clientes da sua carteira, todos os resultados dele, que nós somos os clientes agora. Vamos lhe questionar agora do início ao fim, como se fosse o cliente. Muito bom. Aí eles colocaram o computador na televisão e começaram a apresentar. E nós começamos a questionar. Sim. Isso não faz sentido para a realidade do cliente. O porquê disso aí? Já questionou o cliente? Já apresenta a evidência aí para a gente entender em qual... Exatamente. Qual nível está esse questionamento com o cliente? Mas você questionou o cliente ou questionou o colaborador do cliente? O cliente está sabendo disso? Exatamente. Por quê? Porque quando eles forem apresentar para o cliente não vai sentir falta de Neusete, não vai sentir falta de Jonathan. Ele vai apresentar já com os pontos que nós já apontamos. Exatamente. E nas próximas apresentações, eles já vão se atentar a tudo aquilo que Neusete e Jonathan questionou naquela reunião. Muito bom, muito bom. A estratégia é muito boa. Fizemos de surpresa, né? Aí a gente tinha até uma reunião no dia e eu desmarquei. Eu disse, não, eu quero passar o dia focado nisso. Por quê? Porque eu sei que vai ser muito produtivo. Querendo ou não, né, John? Destrava o colaborador. Né? Porque uma vez ele falar direto para o cliente, primeira vez, um exemplo. Aí ele vai ficar tímido, Sim. não vai passar com aquela segurança diferente, não. Apresenta para mim. E aí apresenta, a gente questiona, a gente dá os pontos de melhoria. Ó, nós queremos que você fale com o cliente assim. Dá essa dica para o cliente aqui. Aí o cliente vai dizer, poxa, realmente, o cara faz igual a Neusete. Exatamente. Né? Que as empresas de lucro real, todo final de mês, eu tenho o hábito de eu dar aquele estoque para o cliente. Fulano, você já emitiu suas notas de perda, ó, você esqueceu desse detalhe. E aí o cliente gosta disso. Gosta demais. Entendeu? E aí eu quero que a equipe faça a mesma coisa. Não fica centralizado. Só que só Neusete pode dar as dicas, dar os toques. Eu tenho que formar a equipe para que chegue no nível... Até porque se for depender só de você não vai conseguir, porque é muito cliente para você analisar. Isso, e uma coisa muito importante também foi a gente perceber, né, como é que está o desenvolvimento deles. Né? Assim, a gente viaja bastante, sim, né? E assim, a apresentação deles foi muito bacana. Então a gente ficou muito feliz em ver que aquilo dali estava funcionando, né? Que a instrução que eu passei, que Neusete passou, eles estavam seguindo. Entendi. Né? Perfeito, Então, perfeito. aquilo dali, na realidade, deixou a gente até mais tranquilo e aliviado que aquele núcleo estava funcionando. É muito importante. Tira vários indicadores, né? Numa apresentação como essa, a gente tira vários indicadores de quem se apresenta bem, de quem fala bem, quem presta atenção, quem até para você saber quem deixa como consultivo, quem vai para a carteira só de... Esse núcleo tem 3 meses e, por sinal, tinha um colaborador que só fazia empresas do Simples. E esse núcleo só tem empresa lucro real. E ele foi desafiado nessa reunião em apresentar para a gente um fechamento da empresa lucro real. Que bacana. Né? Então, em 3 meses que ele está focado nesse núcleo, né, fazendo empresa lucro real e supermercado, né, ele se destacou. Eu disse, rapaz, olha que interessante. Uma pessoa que há
3 meses atrás só fazia empresa do Simples, hoje está apresentando indicadores do lucro real. Bacana. E fechando, né? Muito bacana. Então, a gente, assim, deu para perceber, né, nessa reunião, Sim. muitas coisinhas que também a gente pode aplicar no dia a dia. E claro E aí que... Pode desculpa, dizer, claro pode que dizer. ninguém aprende lucro real dentro de 3 meses, não é isso. Não. Isso é mérito, né, do gestor também, Sim. né, que ele começou como estagiário, foi desenvolvendo, foi dando atividade de lucro real, porque lá, assim, todo mundo faz tudo. A gente pega uma empresa do Simples, fecha igual um lucro real. Sim, A tem- diferença é as complexibilidades, são Sim. as reuniões, né, mas todo mundo tem que fechar tudo. Tem que fechar tudo, e tá aí, certo. tem uma oportunidade grande aqui para ser um assistente, um analista na parte de lucro real do supermercado, a gente sobe o melhor ou escolhe alguns do grupo para ir subindo. E aí o menino nos surpreendeu. Veja Pela que bacana, evolução. né? Então veja que é um indicador. É um Ele, indicador, de repente, sim. ele poderia estar lá no Simples, né? Super na zona de conforto. Também, né? E, no entanto, o cara só é da oportunidade que eles decolam. E, assim, e o nível dele é o seguinte, Fabiano. Preciso disso aqui. Ele faz isso que você está precisando e melhora aquilo que você pediu. Então, ele sempre apresenta algo a mais do que o que você solicitou. Muito bom. Não diga não o nome dele aqui, porque né, vai que o pessoal vai assediar ele lá. Ó. O Jonathan chegou e ensinou, Brincadeira. ele fez um e-mail pro cliente, a Jonathan me mostrou, né? Você tá pro e-mail, ou para o E-mail que ele e-mail enviou. que ele fez. Não vou nem falar o nome dele para os concorrentes não quererem colaborador. Quando eu vi o e-mail, eu digo, uau, cara, top. Era tudo que eu queria dizer ao meu cliente tá nesse e-mail. O cliente lê esse e-mail aqui, ele vai dizer, pronto, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Que Fantástico. Eu disse, ó, Jonathan, a gente precisa que todos os colaboradores estejam nesse nível. Nesse nível. Nesse nível. Exatamente. E E é eu- inspirador, é inspirador. Muito bom. E com esse mesmo colaborador, lembra que aquilo que nós conversamos sobre troca, né? Troca Sim. de colaborador Pra carteira. Da carteira, né? Então, teve um cliente específico que nós trocamos o fiscal dele. Ele disse, eu não quero que troque, viu? Eu quero continuar com o Fabiano, um exemplo. Sim. Né? E esse mesmo cliente crítico, a gente trocou o contábil também. Quando trocou para esse, ele disse, olha, não é que eu não gostava do outro, Mas mas esse daqui eu vou ficar com ele. Ou seja, o fiscal ele não quis, mas o contábil, ele aceitou a troca, né? Isso Que é um bom feedback, é um muito indicador positivo. também, com certeza. E aí você consegue monitorar a sua equipe, né? Isso. E aí vocês falando sobre isso, até da questão das reuniões, que a gente estava falando que descentraliza, né? A gente sabe que contador é muito controlador, né? Eu era muito controlador no início. Quando a gente começa a nossa empresa de contabilidade, a gente tem medo de tudo. Medo de multa, tem medo do cliente ir embora, tem medo de tudo. E eu era muito neurótico, então foi um desafio, né, até eu entender que eu precisava sair dali do operacional e passar a ser um gestor mais eficiente, entregar mais atenção a isso. Foi um grande desafio. Aí, qual é a minha dúvida? Até para a Neuzete, que eu queria saber, porque ela que iniciou a empresa, né? Eu queria saber se lá desde o início você sempre foi essa pessoa descentralizadora ou você no início era mais centralizadora e aos poucos foi descentralizando, cortou o cordão umbilical e disse agora cada um tem a sua responsabilidade. Como é que funciona isso? Foi aos poucos mesmo, principalmente quando eu comecei a implantar a parte de gestão. Sim. Porque quando você começa um escritório, você meio que não foca na gestão, e sim nos processos. Total. Né? Que você tem que fazer, tem que botar a mão na massa. E Total. você, o contador começando, você tem que fazer tudo. Tem que fazer todos os setores, cuidar do Sim. cliente, vender, né? Enfim, aí aos pouquinhos, aí eu fui introduzindo a gestão, contratei o Sebrae, e aí fiz o Empretec, que depois você faz o Empretec e você sai com outra visão, Sai e com outra você visão. quer montar outros negócios, Sim. né? Quer fazer pesquisa de satisfação de cliente, quer trabalhar várias coisas. E aí você percebe que o seu tempo vai diminuindo. Aí você começa a delegar. Você acompanha, você mede e Entrega, né? Porque Entrega. é importante você delegar para confiar. Porque se você for esperar confiar para É, delegar, você não vai delegar Não faz nunca, sentido. porque você só vai saber se confia depois que você delegar, né? Exatamente. E aí depois que você vê que o negócio está fluindo, aí você vai contratando outras pessoas, vai focando naquela pessoa sua de confiança para ir acompanhando, delegando, ver se a entrega tá ok. E aí você vai... Se você não delegar, você não cresce. Não cresce. Não cresce. A gente... Eu hoje, assim, delego bem. Tento, porque assim, o que é que acontece? É até uma coisa que eu venho tomando muito cuidado quando eu me comunico, quando eu gravo live, podcast, palestras, né? Porque a gente fala muito assim, e a gente ouve muito isso. Saia do operacional e fique na gestão. Saia do operacional e foque na gestão. Parece que você está desmerecendo o operacional, mas não é isso. Eu estava falando, inclusive, para o pessoal lá do escritório essa semana, falando, olha, o operacional é mágico, é o core da nossa empresa. Isso acontece tudo acontece aqui por conta do nosso operacional. Só que para o dono da empresa de contabilidade, né, para o gestor, é muito difícil, porque a gente tem que entregar energia para
Tudo. Então, você está lá no operacional sendo o responsável pelo setor pessoal, ou fiscal, ou contábil, você está ali focado em uma estratégia, em uma demanda, você consegue crescer, se especializar, né? Agora, quando você é gestor e você é dono da empresa de contabilidade e está lá no operacional, aí é complicado, porque você tem que fazer o fiscal, o contábil, o pessoal, você tem que prospectar cliente, você tem que fazer os pagamentos, você tem que olhar quem está inadimplente, você tem que pagar imposto, você tem que... Quando você vai ver, você não faz nada direito, você está fazendo um monte de coisa, né? Mas você não é muito bom em nada, ou você não consegue entregar nada excelente, porque você está entregando muita coisa. E até se aquela entrega for excelente, tiver uma satisfação, existe uma cabeça pensante atrás. Existe, né? exatamente. E se você entra no operacional, você esquece de pensar. Com esquece certeza. de saber como é que eu tenho que agradar meu cliente, quais são os resultados que eu quero. Um planejamento estratégico, poucos escritórios fazem, mas deveriam fazer pela importância do negócio. O que é que eu quero no ano que vem? O que é que eu quero para o meu cliente? O que é que eu quero para o meu comercial? Meus colaboradores. Então, quando a gente trabalha essa parte da estratégia, fica tudo mais fácil. Aí depois é você colocar e acompanhar o que você colocou no papel. E ninguém é expert em tudo, né? É por isso que eu defendo tanto a governança nas empresas de contabilidade ou em qualquer outra empresa, porque, na verdade, ninguém é bom em tudo. E a gente precisa entender o que a gente faz de melhor para entregar energia para aquilo e trazer uma complementariedade que pode também entregar algo excelente para algo que você não é tão bom. E quando você tem sócio e você tem gerentes, gestores que também são muito preparados, você pode criar essa estratégia de que cada um fique ali com o seu território. Eu acredito que isso evita conflitos gerenciais, isso faz com que a gente não trave algumas decisões da empresa, né? Além da qualidade que a gente entrega para acelerar tudo, porque quantas vezes a gente precisa esperar o outro sócio chegar para autorizar aquilo que a gente já podia ter autorizado, porque não vai mudar em nada, não vai impactar em nada a nossa empresa. É né? autonomia, né, Fabiano? Autonomia. A gente até conversa sobre isso. Às vezes tem o próprio gestor que fica meio limitado, com medo de tomar uma decisão. Aí o John até disse outro dia, nossa gestora comercial, Lidiane, se você cobrar um honorário errado, qual o impacto disso? Você já sabe como precificar, mas às vezes um medo. E aí você começa, não, faça. Se errar, a gente assume. E aí o negócio flui. Aí daqui a pouco aquela pessoa não depende mais da gente para dar um preço. Porque tudo dela, né, na época era te enviei para validar. Te enviei para validar. Te enviei para validar. E foi quando eu chamei ela para conversar. Eu disse, você pode dar um prejuízo para quebrar a gente? Eu acredito que não. Não, eu não. Eu disse, então, faça. Faça, O exatamente. que é que você precisa? Me diga qual a autonomia que você quer. Exato. Não, eu preciso, eu digo, precificar? Tá bom, vou lhe dar uma tabela aqui de precificação. Fiz a tabela e dei para ela. Sua margem é essa, você pode chegar até aqui. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, acima disso aqui, realmente mande para mim que eu valido. Agora, até aqui, você pode chegar a hora que você quiser. Eu acho muito bacana isso em relação a tudo, né? A gente lá no escritório, a gente tem gestores por departamento, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, a gestora do departamento pessoal em reunião com o time dela, lá do departamento pessoal. Porque eu sei que é uma atitude que ela está tendo para melhorar alguma coisa e que ela vai me trazer o resultado. Então, no momento em que eu fico preocupado se ela está fazendo a reunião e se ela está falando aquilo que eu falaria e tomando a decisão que eu tomaria, eu acabo travando uma outra área da minha empresa porque eu podia estar entregando energia para outra coisa. E ela está lá buscando resultado para a equipe dela, porque o que me interessa é que ela, primeiro, respeite a nossa cultura, os valores que a gente tem, e se tudo estiver baseado nisso, a direção que ela vai tomar, chegando no resultado que a gente precisa, tá ok. Então, você pensar dessa forma para descentralizar é muito importante. E eu digo até como casal, né? Porque eu tenho uma outra empresa, que é uma loja, e no começo a gente não tinha essa governança, e eu vivia em conflito com meu marido, tipo, a gente brigava porque eu tomava uma decisão e quando eu voltava ele já tinha tomado outra decisão e o time já estava fazendo uma coisa que não sabia se era o que o Fabiano fazia, na verdade, o que era melhor para eles. Se a decisão do Fabiano foi melhor, então eu vou pelo Fabiano. Se a decisão do Alan foi melhor, eu vou pelo Alan. E aí eu acho que até para vocês, eu queria até que vocês me falassem um pouco sobre isso, como vocês lidam com essa questão da governança entre vocês, né? Porque eu sei que tem coisas que vocês devem ficar juntos ali para decidir, né? E outras que, de repente, cada um tem o seu território ali para administrar. Isso acontece com vocês? Sim, sim. Vou falar? Hoje, né, foi uma das coisas que a gente percebeu, né, que nós dois estávamos esquentando a cabeça com 100 problemas.
os 100 problemas a gente esquentava a cabeça e a gente conversava sempre sobre os mesmos 100 problemas. E o que foi que eu conversei, a gente conversamos, né? Neuzete, é melhor você esquentar a cabeça com 50 e eu com 50. Com certeza. Né? Então a gente vai dividir forças do que os dois esquentar a cabeça com os 100 problemas. Então Exatamente. vamos dividir aqui, como é que a gente vai fazer? Então logo quando eu entrei na análise, eu assumi o setor comercial, né? Então eu comecei a fazer um trabalho lá dentro do comercial e o comercial está comigo até hoje. Então a gente começou, a Neuzete cuida muito da parte financeira também, a parte total financeira com ela. É a mulher do dinheiro. É a mulher do dinheiro, exatamente. Então, o que é que acontece? É operacional, né? Neuzete cuida do operacional, já eu cuido da parte de tecnologia, TI, então essa implantação de software, eu posso decidir, né, o software que a gente vai comprar, mas aí eu converso com ela, e aí, a gente tem caixa para isso, ó, o software... Isso aí. O caixa tá pouco, então não vou fazer aquisição Esse de software investimento agora. Exatamente, então a gente se comunica, então eu percebo que aquele sistema é essencial para o nosso negócio. Entendeu? Então, e aí, o que é que a gente faz? Como é que está o financeiro? A gente pode comprar agora ou não? Ou então vamos aguardar? Não, a gente pode comprar, então, porque isso vai trazer um retorno imediato. A gente pode estar até um pouco apertado, mas é algo que vai trazer um retorno rápido, então vamos fazer. Então, são coisas que eu avalio, né? Ela avalia, né? E aí a gente juntos decide. Então, um exemplo, o colaborador está precisando de um vale. Sim. Cara, fala com o Neuzete lá, vê aí como é que tá o caixa. Né? Se for um colaborador da minha equipe, então às vezes eles conversam comigo e eu converso com o Neuzete. Neuzete, como é que tá aí? Isso é ótimo. O colaborador X tá querendo um vale, será que a gente pode liberar ou não? Aí ela pergunta, a gente tem o dinheiro, mas ele tá merecendo, a gente pode fazer isso agora? Né? Ele merece isso? Não, merece, então vamos dar o vale para ele. Então a gente acaba discutindo bastante, né? E uma coisa que a gente percebeu Neuzete e Jonathan participavam de todas as reuniões de todos os setores. Né, a gente começou a estruturar agora para que eu participe da reunião dos meus setores e ela participe da reunião dos setores dela. E depois a gente discuta, né, essa pontuação, né, o que é que está bom e o que é que não está bom. E aí, o que é nós dois, a parte da estratégia da empresa, a gente tem o gestor estratégico, que é o Jonathan, o outro Jonathan, que você conhece, e aí participa nós três. Né? Ele passa toda a estratégia, como é que está o planejamento, o que é que está atingindo, o que é que não está, o que é que a gente tem que mudar. Porque tem estratégia que você alinha no ano anterior, mas a gente percebe que ela não decola. Então a gente tem que mudar. Que é normal, né? Tem processos que você cria e depois você tem que refazer. Que o meu xará lá, o Jonathan, ele tá na realidade dentro de todos os processos, né? Como ele coordena todos os processos da empresa, então algo que o comercial tá quebrando o processo, ele tá ciente. Então ele traz na nossa reunião, nossa meta de venda era X valor, a gente não bateu. Não bateu por quê? O comercial está comigo, mas ele gerencia o processo do comercial, não bateu a meta. Né? O orçamento financeiro, é Neuzete que direciona o financeiro, mas ele está sabendo que o orçamento do financeiro não bateu. Então, nessa reunião, ele, na realidade, traz uma geral de como está a empresa. Então, setores pertencem a mim, setores pertencem a Neuzete. Né? E aí, a gente juntos tomamos decisão ali, aí é onde eu vou intervir no financeiro. Digo, eu acho que para a gente economizar, precisa fazer isso, isso e isso. Aí Neuzete entra no comercial, tá comigo, mas a gente discute. E não é que você não possa entrar no território do outro, mas é porque você só deixa a responsabilidade com ele. E caso a coisa não esteja andando, você pode chegar lá e dizer, olha, vamos pensar aqui numa estratégia melhor. Ou você pedir socorro, inclusive, né, a sócia, o sócio. Exatamente. E aí, como é que, olha, não estou conseguindo avançar com isso aqui, como é que a gente resolve? Porque, afinal de contas, a empresa é dos dois, é da sociedade, o que a gente precisa só é unir forças para algumas coisas. Agora, por exemplo, a gente passou o sucesso do cliente para o Jonathan. O gestor, né? O gestor. Jonathan, a gente tá com muita coisa, tanto eu como o Viana, a gente conversa assim, Viana e Domingos, né? Pra não confundir que Jonathan é. Então, tu pega o sucesso do cliente, então a gente tá estruturando essa parte do onboard. Hoje o sucesso do cliente já funciona, são 3 pessoas à frente disso, mas a gente percebe que ainda precisa melhorar. Então, a gente vai passando os direcionamentos para ele vai anotando, ele fala, muito bem, meu caro, boa, aí anota. Boa, é isso depois aí. ele já traz o negócio funcionando. O negócio tá e rodando. ter um CS numa empresa é muito importante, né? E hoje, o meu xará lá, né, que eu sempre digo, a gente percebe as deficiências, né, só que a gente não pode estar 100% dentro da empresa. Né? Então, ele hoje nos representa lá dentro. Entendi. Domingos, Perfeito. cara, eu preciso colocar isso para funcionar. Pega para você e toca esse processo aí. Seja no comercial, seja no financeiro, seja onde for. Entendi. Então, ele é aquele cara que ele vai fazer acontecer. Entendeu? Então, o sucesso do cliente. Domingos, eu não tenho como ficar dentro da empresa colocando o sucesso do cliente, ajustando esses detalhes. Não dá. Ajusta pra gente aí. Sim. Então, a gente vai precisar viajar, vamos atender cliente fora. Então, toca isso que não pode parar.
Então, são coisinhas, né, que a gente precisa ajustar diariamente. E que, na verdade, os setores se completam. Né? Claro, não Comercial, dá pra você travar, o Jonathan né? vai lá, eu vou com ele, a gente fecha um cliente, como você e Priscila, somos nós dois que fechamos, e aí então nós fechamos o cliente, Joia. A parte operacional é com o Neuzete, mas a parte do onboard do cliente, que a gente Sim. faz questão de fazer muito bem feita. Que é muito importante, né? E aí tem um treinamento com o cliente. Aí, Jonathan, eu preciso da tua participação. Ajuda o operacional ali no treinamento, porque a gente sabe que é diferente. Sim, é diferente. Né? E o aí cliente não dá... é em todos, né? O cliente dá menos trabalho quando ele passa por um onboarding, viu? Dá. E quando a gente percebe que o cliente está no nível de organização, então a gente precisa entrar. E aí a gente participa do treinamento, o Jonathan entra, da contribuição dele. Mas é importante que você, vez ou outra, esteja presente em alguns setores para você entender o que está acontecendo, não, claro, né? a gente participa, o que você não tudo, pode, entendeu? exatamente. E o que você não interessante é que eu pode... sou viciada nisso, no treinamento do cliente. É. Eu gosto demais de participar. Que bacana. Por quê? Porque, como eu falei para você, né? Eu já fui cliente de um escritório. Verdade. Então, a gente sempre se coloca no lugar do cliente. Sempre. Né? Neuzete já foi cliente de um escritório também, quando ela trabalhava na empresa. Então, quando você se coloca no lugar do cliente, você já sabe as dúvidas daquele cliente. Então, quando eu vou dar um treinamento hoje, eu pergunto a ele, você sabe o que é imposto? Porque o que é que acontece? Tem situações que o cara pega o açougueiro e coloca para dar entrada em nota. Sim, sim. Entendeu? Verdade. Mas é uma decisão do cliente. Do cliente. E eu vou fazer o que com isso? Minha missão agora é formar aquele açougueiro e um bom faturamento de entrada. Exatamente. Então eu pergunto a ele o que é ICMS, eu pergunto a ele o que é PIS e COFINS, se ele sabe o que é um NCM. Isso é uma entrega de valor muito grande. Se ele muito sabe, grande. Eu abro uma nota fiscal, eu começo a identificar campo a campo da nota fiscal com aquele colaborador. Então, já o nosso operacional faz, mas não faz daquele jeitinho que a gente queria. Entendeu? Ele segue o processo. E aí é uma coisa que por isso que a gente gosta muito de participar, porque a gente se coloca muito no lugar do cliente e a gente faz acontecer. E a gente sabe, quanto mais a gente treina aquele cliente, forma aquele cliente, menos trabalho ele vai dar para o escritório. Trabalho, com certeza. Então não é melhor a gente gastar uma energia maior nesse início, como lá a gente também acompanha dos 3 meses, o sucesso do cliente fica acompanhando, marca treinamento, acompanha a pauta da reunião, ele participa hoje das reuniões, o sucesso, olha, não é da tua área, mas a gente precisa que você participe. Que é para você conhecer o cliente, o que foi discutido, qual é a necessidade do cliente e acompanhar seu operacional tá fazendo os acordos que ficam ali. E aí a gente volta para a história do processo. Quanto mais o processo anda, mais valioso ele se torna. Se você lá nos 3 meses treina o cliente, ele passa a dar menos trabalho a você no futuro. E hoje a gente tem cliente grande, que era para dar um trabalho absurdo, não dá nada. Veja. Né? Um cliente pequeno do Simples me dá muito mais trabalho do que um cliente grande do lucro real. E aí é aquela coisa que a gente tem que controlar para ver se esse cliente do Simples não está consumindo os honorários do cliente grande, né? Já pensaram nisso? Já, a gente faz esses estudos constantemente. Por isso que a gente está fazendo células, né? Separando, aí fizemos o núcleo CIS. Pronto, o núcleo CIS está lá, rodando, a gente já fez a rentabilidade. Poxa, que show. 4 pessoas dando isso aqui de retorno. Então, precisamos fazer com os outros, para saber se os outros também se pagam, se a rentabilidade daqueles clientes, daquela célula, também é rentável. Simplesmente montamos um escritório dentro da análise contábil. Tá? Perfeito. Fizemos o quê? Colocamos pessoas no fiscal, pessoas no contábil e separei o DP. Separei o faturamento dessas empresas. Então, lá dentro eu tenho 2 salas que é um escritório de contabilidade dentro da análise contábil. E hoje eu consegui tirar 1/3 do faturamento, colocar nessas 2 salas, né, e com custo lá embaixo. Então, aqueles índices de escritórios de contabilidade que diz 50% da folha, 40% da folha, tudo isso eu começo a obedecer. Quais são as despesas? Sim, claro. Hoje, se eu montar um escritório à parte, como é que vai ser essa lucratividade? O comercial está precificando bem esses produtos que é para esse nível de cliente? Está conseguindo identificar a persona do cliente que está vindo, porque muitas vezes você deixa entrar clientes que não vão fazer, enfim, não vão dar lucro, não vão gerar lucro para sua empresa de contabilidade também. E a gente consegue identificar, inclusive, aquele cliente que consome muito do operacional. Então, o que é que está faltando? É um treinamento? É a pessoa do cliente lá, a retaguarda que não está bem trabalhada, então a gente começa a trabalhar em cima desses indicadores. Está impactando no seu resultado, né? Exatamente. Está impactando no seu resultado. E assim, Fabiano, só para complementar, né, o assunto que você falou das divisões das tarefas, assim, eu acredito que hoje uma boa comunicação é tudo, né? Entre os sócios, seja marido, mulher, o sócio. Então, um exemplo, Neuzete uma vez, ela deu uma cobrança em alguém que estava comigo. Eu disse, Neuzete, não cobra ele, me cobra.
Entendeu? Me Aham. cobra. Eu faço questão que você me cobre. Não Sim. apresentou? Me cobre. Deixa que Sim. eu cobro a eles. Por quê? Aí Neuzeto, não, entendi. Então aí a gente já resolveu um problema. Sim. Então quando você se comunica, como também tem coisas que eu preciso cobrar lá o financeiro, que eu digo, aí Neuzeto, cobra eles lá isso. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque eles na realidade precisam entender que Neuzeto é a gestora deles imediato. E é importante. Porque depois eles vão só perguntar o que é confortável a cada um. Jonathan é bom para Neuzeto é boa para dar aumento. Exato. Jonathan é bom para dar folga. Então, quando é folga, eu vou pedir a Jonathan. Quando é aumento, eu vou pedir a Neuzeto. Mas é exatamente isso. Entendeu? Então, financeiro, passo para ela, Neuzeto, cobra lá. Comercial, Neuzeto, fala comigo, me cobra que eu vou cobrar o pessoal lá. Então, essa comunicação é tudo, né? Eu concordo. A maturidade, comunicação é o... E quando você sabe que alguém está cobrando você, você também se policia. Poxa, se eu sei que o meu orçamento no financeiro não dá para dar reajuste a ninguém agora. E eu sei que se eu der, eu vou ter um gestor, vou ter o Jonathan e vou ter o Domingos. É exatamente ultrapassou aqui o orçamento. Então, Perfeito. você meio que fica se policiando porque você sabe que tem que prestar conta com a direção. Com a direção, com alguém, certeza, com entendeu? certeza. E até eu, na hora Com de certeza. precificar também um comercial, eu digo, quando entrar esse cliente, se eu botar um preço aqui que não vai se pagar dentro da empresa, né? Porque a gente Sim. realmente tem que ganhar dinheiro, né? Sim, Quando a gente claro. vai precificar, o financeiro vai me engolir lá. Então você fica com a responsabilidade de dar resultado a um outro setor, a um outro O departamento. comercial tem que levar uma venda Tem que rentável. com certeza. E o financeiro tem que mostrar rentabilidade. Tem que mostrar rentabilidade, com certeza. Mas me diga uma coisa, a gente fala sobre, ainda falando sobre cultura aí dentro desse processo todo, a empresa de vocês é bem grande, vocês trabalham tem outras filiais, enfim. Como é que vocês fazem a aplicabilidade da cultura dentro da empresa de vocês, no sentido de vocês têm rituais, tem estratégias, tem reuniões com todos, eles recebem algum e-mail com os valores, ou quando eles entram ali no início ali do processo de contratação, eles já recebem algum onboarding falando sobre a cultura. Como é que funciona isso para vocês? Como é que a cultura chega? É dentro da liderança mesmo? Eles, a partir do dia que eles entram na empresa, a atitude dos gestores faz com que eles compreendam quais são os valores? Quer falar? Como é que funciona? Quando o colaborador ele entra na empresa, né, ele passa pela integração de todos os setores, né? Ele passa pela integração do RH, né, para mostrar nossos valores, né? Perfeito. Nossas políticas, né? Como é que funciona Perfeito. o código de conduta, né? Todas as importante. regras da empresa passa pelo RH, né? Logo em seguida ele passa pelo nosso gestor estratégico lá para mostrar para ele como é a nossa qualidade, né? Quais são nossos processos, o que é que a gente tem que seguir, né? Apresentar o organograma, né? A quem ele na realidade precisa se reportar. Aí ele passa pela integração do TI, a UTI entra com todas as tecnologias que nós temos, né? Olha, o software X é o software de gestão contábil, esse aqui gerencia as certidões, esse daqui faz isso, então Perfeito. passa por toda a integração. Muito importante. O TI, exatamente. LGPD, aí abre o notebook dele, mostra para ele o notebook dele, o mousepad dele, Sim. tudo dele, ele passa por esses setores de integração. E no final, agora recente, a gente está implantando para também ele ter uma integração com a direção, né, que a gente não vinha fazendo, mas a gente achou interessante agora começar a fazer. Até para a gente unificar essa integração desses setores que ele já passa, né, e a gente passar a nossa cultura, que Mas não a gente falei. sentava com ele não no momento dessa integração. Isso. Porque geralmente Sentava a gente não aleatoriamente. estava, Sentava exatamente. aleatoriamente, Mas exato. agora a gente vai fazer questão que ele sente. Que isso faça parte do onboarding. Se a gente estiver viajando, a gente deixa para contratar quando nós estivermos. Porque a Entendi. gente percebe que isso fortalece. Fortalece Entendeu? muito, fortalece com certeza. Porque uma coisa é o Até pra RH unificar. falar, né? Isso. Os valores que a empresa espera. Outra coisa é os sócios. Sócios falarem, né? contar a Os história da diretores. empresa, Exatamente. né? E para eles perceberem o seguinte, eles estão se comunicando bem. Então, aquilo que o gestor estratégico falou, casou com o que o RH falou, que casou com o do TI, e agora a direção realmente... vamos dizer Uma aqui, comunicação integrada de isso, fato. E a direção agora, na realidade, concretizou tudo aquilo que eles me passaram. Então, e uma coisa que eu sempre digo é que a gente precisa ser claro, né? Cara, isso aqui eu aceito dentro da empresa, isso daqui eu não aceito, Isso entendeu? tudo está previsto no nosso código de conduta, né? Isso. Eu acho que o Primeiro código de dia, conduta é muito importante. Demais, importante. demais. Na verdade, o código de conduta e também uma apresentação de um onboarding, todo esse fluxo é muito importante para que você, inclusive, preserve o relacionamento com o seu time. Porque muitas vezes você está enchendo o seu time de gap, reclamando de tudo, mas eles estão fazendo aquilo porque eles não foram orientados. Não tem o norte. Exatamente. Então, assim,
por exemplo, quando a gente mora com os pais ou a gente tem filhos, né, em casa, a gente já tem a cultura estabelecida da nossa casa. Às vezes, como não é uma empresa, então ela não vai estar escrita numa declaração institucional na parede ou na porta da geladeira, às vezes até, mas todo mundo sabe o que é certo e errado porque vem de uma vivência muito grande ali, né, desde o início da vida, então você sabe que está fazendo certo e errado dentro de casa. Numa empresa é diferente porque você contrata pessoas que já têm crenças, já têm hábitos que vêm de outras empresas de contabilidade ou hábitos familiares mesmo. E se você não treina ou você não deixa muito claro para ela como são as regras da sua empresa, o que é inegociável, o que você espera dela, você já começa a ter uma experiência com ela muito negativa, porque você vai viver reclamando dela até que ela se adeque. Só que quando ela se adequar, ela já gerou antipatia com você, com o gestor dela, isso já se desgastou lá atrás. E aquele espírito Gabriela que a gente chama, Sim. eu nasci assim, eu não vivi Sim, assim, vou eu morrer cresci assim, assim. então não dá para entrar. Né? Porque tá se você não certo. seguir aqueles valores que estão ali, que a gente faz Sim, questão de sim. divulgar nas reuniões, primeiro que no Código de Conduta também tem. Tem que Todos ter, os valores, tem que a gente ter. faz, não abre mão disso. E a pessoa assina o termo que realmente está ciente. Porque como é que eu Perfeito. vou cobrar depois de uma pessoa de boca? Né? Lá Verdade. nada é de boca. Né? Até comunicação com o meu cliente, a gente diz, tem que ser por escrito. Porque daqui a pouco o cliente diz, não me disse, e fica o disse pelo não me disse, e no final o contador, o escritório quer errado. É né? verdade, então, tá tudo certo. tem que ter evidência. Então, código de conduta escrito, RH lê com ele, tira dúvida, Muito bom. assina. Pronto, esse aqui Aí, é o nosso Fabiano, nome. Como eu tenho acesso a todos os sistemas, né? Então chegou um novo colaborador. Deixa eu olhar aqui a última vez que ele logou no sistema Y. Aí eu vou lá e olho. Sim. Um colaborador novo tinha 15 dias que não tinha A acessado gente o viu sistema. isso ontem, viu Vi isso Não, ontem. isso é um absurdo. Aí o que foi que eu olhei? Onboard mal feito. Mal feito. Exatamente. Aí Entendeu? segunda-feira Mal o feito. fígado já vai. Não, tem que ser. Segunda-feira já tá lá anotado. Já tá lá já. anotado, Já vai conseguir comigo. já tá mapeado. Já tá mapeado. Eu falo muito lá, todos os dias de manhã eu faço questão de dar bom dia no grupo da empresa, sabe? Coloco lá alguma mensagem que entusiasme, né, a semana ou o dia. Mas normalmente eu sempre lembro assim, lembrem de utilizar o G-Click, lembrem de utilizar a plataforma de comunicação, lembrem do nosso cliente. Você vai criando o hábito ali, porque isso tem que ser reforçado durante muito tempo, né? Mas eu também acesso, a gente utiliza o G-Click, eu também acesso o painel de cada colaborador, para ver o que é que ele tem de demanda, o que é que está em atraso, como é que está o fluxo ali. Porque eu falo, é inegociável utilizar esses sistemas E aqui. esse aí, pelo menos pra gente, é um dos estresses maior. Entendeu? Com Porque você certeza. investe na tecnologia, você paga caro pelo sistema, na implantação, e quando você vai olhar, o colaborador está lá 30 dias que não utiliza. Não. Uma ferramenta que é para ajudar. Para ajudar. Para te proteger, entendeu? Para evitar que a Exatamente. gente erre. Ele te lembra por você e você não usa como assim. E aí, não, tá bom, vou usar. Quando a gente vai olhar daqui a 2 meses, tá lá de novo. Uma vez aconteceu, não foi nem em relação a sistemas, mas era uma sexta-feira, tinha um colaborador que estava sendo desligado do escritório, da empresa contábil da gente, e eu recebi uma ligação porque ele estava causando dentro da nossa empresa, né? E aí eu estava no médico, saí do médico rápido, vim para o escritório 5 horas da tarde, de uma sexta-feira, para ver o que estava acontecendo, e o que eu vi é que ele estava contaminando negativamente o time, e eu não entendia o porquê das pessoas estarem aceitando aquilo. Não aceitando, mas eu não sabia até onde isso tinha gerado algum impacto, né? E aí eu vim falar sobre cultura na hora, eu peguei, foi até um ato de coragem meu, mas eu fechei a porta da sala, assim, do operacional e falei, pessoal, vejam bem, nós temos uma cultura aqui, né, muito clara, é tudo muito claro, e eu vivo dizendo para vocês que a empresa é um sonho meu e da minha sócia, que vocês estão aqui porque a gente confia em vocês, que a gente quer que vocês também tenham esse sonho como o de vocês. A gente está abrindo essas possibilidades aqui para vocês, até para entender como a nossa empresa pode ajudar você a realizar os seus sonhos individuais, né? Só que me parece que isso não está chegando, não está entrando, não está sendo imputado muito bem na cabeça de algumas pessoas aqui. Todos os dias eu lembro das plataformas praticamente. Periodicamente tem uma frase que eu criei há um tempo atrás que fala assim, quando transformamos empresas, nós estamos transformando a vida das pessoas. E a gente precisa se agarrar nesse propósito, né? E eu percebi que todas essas declarações para aquele colaborador que estava saindo e um outro que eu estava suspeitando, que estava ali meio que olhando para fora já, parecia que aquilo era balela, assim, sabe? Foi algo bem complicado mesmo, porque o próprio time pediu para eu voltar para o escritório, né, para conversar. E aí eu disse, olha, hoje é sexta-feira, são 5 horas da tarde.
quem acreditar que todas essas minhas declarações aqui são balelas, não volta na segunda-feira ou volta com a carteira para a gente fazer o desligamento. Porque para você estar aqui com a gente, você precisa acreditar no que a gente entrega, na nossa missão, no nosso propósito. Senão, é melhor você não estar. Claro que eu corri o risco de na segunda-feira ninguém voltar, né? Mas eu sabia que de alguma forma, eu conhecia o time e sabia que a maioria ali acredita muito no que a gente se propõe a fazer, no que a gente entrega. Exatamente. E aí ele saiu, depois eu percebi que aquela pessoa que já estava ali, que a gente já identificava que estava dentro, mas olhando para fora também, inclusive está saindo. Então, isso tudo faz com que a gente tenha ainda mais cuidado com essa aplicabilidade do nosso valor, da nossa missão, de acompanhar, né, o time, saber quem é que está envolvido ou não, quem está utilizando o sistema ou não. E se a gente não divide isso, se toda vez precisa estar a Neuzete e o Jonathan vendo tudo isso, outra área vai estar descoberta, né? Então, trazer isso para a realidade do dia a dia é muito importante. E é uma decepção, né? Eu acho que deve acontecer com vocês, porque é uma realidade de toda empresa, mas é uma decepção quando você aposta num colaborador, você investe nele e de repente você percebe que ele fazia de conta que entendia qual é o seu propósito. Exatamente. E às vezes você fala a mesma coisa. Esses dias aconteceu um caso, numa das filiais, a menina, aconteceu esse problema aqui. Eu disse, certo, mas esse problema aconteceu faz 30 dias, certo, mas você tem uma ferramenta que te ajuda e evita que esse problema aconteça. Mas faz 3 meses que eu não olho. Eu digo, e a paciência não está ok, né? A contabilidade digital mudou muito a produtividade de vocês, da empresa de vocês? Bastante. Muito, né? Bastante. Hoje, a gente sabe que tem diversos sistemas no mercado e eu considero que escolher um sistema é muito eficiente, é a melhor estratégia, na verdade, para que você não crie muitos processos, né? Claro que chega aquele cliente utilizando um outro sistema, eu falo, por exemplo, um RP de gestão financeira, que faz toda a integração com a contabilidade, né? Quanto mais você traz sistemas para a sua empresa que dependem do cliente, você fica refém do cliente, mais processos e treinamento você precisa ter com o time. E é um desafio, porque você não tem como controlar o cliente que vai entrar e que ele já tem um sistema que utiliza ou que ele prefere outro sistema. Eu viajo muito para fazer palestras e quando eu viajo, eu normalmente pego aquela oportunidade ali para fazer um benchmarking mesmo, como eu fiz na empresa de contábil de vocês. Vou lá para conhecer um pouco, para entender como é que funciona. E aí eu conheci uma empresa de contabilidade em São Paulo que eles utilizam o OMIE em toda a gestão financeira deles, inclusive no cliente. E com o tempo, depois que eles começaram a se posicionar e ter uma carteira maior de clientes e ter uma estrutura melhor, eles passaram a exigir do cliente que está entrando que utilize algumas ferramentas que ele sugere. Então, na verdade, que ele exige, né? Então, assim, para você entrar aqui na minha empresa de contabilidade, você vai pagar os honorários X, você precisa ter esse tipo de comunicação por essa plataforma, o seu ERP de gestão financeira precisa ser esse. E aí ela falou, olha, não foi fácil, ainda tem clientes aqui antigos que utilizam um outro sistema. Mas quando a gente começou a perceber o quanto o OMIE trazia de produtividade, aumentava a nossa lucratividade e a gente passou a ter mais clientes com menos pessoas trabalhando, ou seja, a gente não precisou contratar mais gente, né? A coisa começou a dar resultado. Então, isso é muito impactante. Quando é que você chega num nível de dizer assim, olha, você precisa utilizar isso aqui para entrar na minha empresa de contabilidade como cliente? Mas, por outro lado, ela me falou que tinha prejuízo com clientes que utilizavam outros sistemas. E hoje ela consegue fazer a produtividade acontecer de uma forma muito mais eficiente. Impacta lá nos lucros, né? Ela me falando, inclusive assim, ela disse, Fabiano, é muito complicado, porque quando a gente tinha diversos sistemas aqui, a gente tinha que fazer treinamentos de todos esses sistemas com o nosso time. E toda vez que chegava um cliente com um sistema novo, o time já falava, nossa, mas outro treinamento, outro sistema, a gente vai precisar utilizar isso também. Desengaja o time, isso gera um custo muito grande para a empresa, né? Essa obesidade de tecnologia na empresa é uma coisa que vocês se preocupam? Olha, hoje, né, a gente vem trabalhando bastante, procurando algumas ferramentas que elas traduzam informações para o nosso sistema.
Entendeu? Como assim, Jonathan? Alguns robôs a gente vem estudando, Sim. né? Estou até esperando algumas propostas agora, que ele, independente da ferramenta do cliente, ele converta aquelas informações para o meu software. Bacana. Então não vou precisar exigir que ele tenha o sistema Y. Você Mas assume o sim, investimento de ter esse isso. robô. Mas sim, eu vou converter o software dele na linguagem do Na meu. linguagem. Então a minha equipe não vai precisar entender do sistema de lá, e sim do de cá. Entendeu? Entendi, Então, perfeito. a gente vem estudando bastante isso, e aí eu acredito que vai dar muito certo. Perfeito. Né? Até porque, né, John, o nosso público é um pouco diferente. Tipo, ele já tem uns RPs, né? Exato. Dele, que faz a gestão completa. Então, Até porque vocês trabalham com lucro real também, né? Isso, Então os já. clientes de lucro real é meio que impossível. Impossível, né? Já para os exatamente. clientes menores, muitos já usam o OMIE. E aí tem o painel do contador, né? Que já Facilita facilita demais. Mas os clientes maiores de lucro real já não é tão fácil. E aí Fazer a a gente mudança. entra com a questão dos robôs, do CIEG, enfim, várias Perfeito. outras. Ontem mesmo o TI apresentou vários. E a gente fica, o que é redundante aí? Exatamente. Né? Porque às vezes o que tem um VER que o outro sistema já faz a mesma coisa, e por que que a gente está pagando o Tá VER? pagando, exatamente. Então, E o VER treinando está para dando dois. problema. Então, por que que a gente não utiliza aquele? E a gente sai estudando, Questionando. debatendo cada um deles para que fique realmente o máximo. Mas também o que ficar tem que ser top. Tem que ser top, exatamente. Exato. E aí o que é que acontece? A gente percebe, né, que independente do RP lá do cliente, né, um exemplo, quando o cliente tem o software SIS lá, Sim. então eu nem preciso trazer para cá, eu faço lá. Faz lá. Então aí eu já tenho pessoas para fazer isso. Pessoas que eu digo, cara, esquece o questor, que é o nosso sistema. Sim. Esquece ele, você vai ser especialista no SIS. Perfeito. Certo? Ah, não. Esquece o questor. Viu? Você Sim. vai trabalhar lá. Nem traga nem pra cá E mais tem informação. resistência, É. né, E John? tem Quando a gente resistência vê, ainda, se né? deixar, eles estão usando questor. Aí foi o que nós Entendi. fizemos, tiramos todo mundo que é da área do CIS, tiramos como se fosse outro escritório. Perfeito. Na que é pra ele não realidade, ter nem acesso ao questor. Perfeito. eu cheguei no escritório de manhã e disse assim, rapaz, quer saber de uma? Eu vou montar essa sala agora. Aí eu disse, Neuzete, fica aí, viu, que eu vou ali. Quando eu saí, peguei as mesas, coloquei, liguei Muito pro bom. pessoal e disse, suba aqui, viu, sua sala agora é essa. Entendeu? Então, acabou montando a sala de um dia pro outro. E hoje, para você ter ideia, o pessoal lá de baixo tá desejando subir. Subir. E os que estão lá em cima falam, rapaz, eu nunca pensei que seria tão bom trabalhar DP, contábil e fiscal juntos numa sala só, tratando de mesmos clientes. Dos mesmos clientes. Com o mesmo software. Isso para você ter dados de precificação de tudo tratando é a parte perfeito. gerencial, Perfeito. que é o Gerencial melhor, também né? é. Meio que esquece a parte burocrática do contábil, vamos para a gestão. Entra Exato. direto no sistema do cliente, baixa uma DRE, vamos analisar aqui de forma Vocês horizontal. montaram um squad para cuidar daqueles clientes ali e até consegue precificar melhor, Sim, né? E consegue entender se aquela carteira está dando lucro, É. o nível de lucro E daquela mostra carteira. o lucro para o cliente, porque como ele usa Sim. o sistema dele, é 100% Sim. certinho, acho que é o sonho de qualquer contador. Oh, nem mostrar a realidade do cliente, quanto se aquele lucro é verídico. Com os dados Né? dele Com os mesmo. dados dele, Perfeito. e não dados contábeis. A gente percebe que não enche os olhos do cliente quando eu mostro um balancete, uma tradução Sim. do balancete com dados contábeis. E aí, Ele com sabe certeza. que não é a realidade dele. Sabe. Diferente de um, não. Aqui é 100% os meus números. E esse- aqui e a gente esse toma robô? decisão junto. E esse robô Perfeito. agora, um exemplo, fechei com o cliente. Uso software Y, nunca ouvi falar. E aí o que é que nós vamos fazer agora? Me dá seu relatório financeiro. Ele vai mandar. O robô vai ler o relatório financeiro daquele cliente. Me dá o seu estoque. Ele me dá. Então eu vou traduzir todo o layout dele para que ele venha para o meu software contábil. E aí eu vou conseguir agora entregar o que eu entrego no núcleo dentro do meu software contábil. Bacana. Muito bom. Entendeu? Então eu vou trazer o financeiro dele para dentro do meu software contábil. Bacana. E aí a gente vai conseguir apresentar para os clientes algo mais gerencial saindo do meu software contábil. Entendeu? Então aí a gente tá nessa ideia. Isso é ótimo. Para empresas de lucro real, isso é bem bacana. Porque Sim. eu falo muito do lucro real, porque quando é Simples Nacional, a gente sabe que normalmente os clientes Simples Nacional, eles nem fazem as conciliações, eles não utilizam nem isso. usam. Então você precisa realmente sugerir. Você vai ter um robô onde que ele não vai ter o que trazer para que você. trazer, É. Mas quando exatamente. você tem um cliente como de vocês, que é lucro real ali, que ele já tem a necessidade de fazer isso, ele tem que fazer, na verdade, então esse robô vai facilitar muito. Para os clientes de Simples Nacional, e inclusive até do lucro presumido, né, que a gente ainda tem essa dificuldade de ter que estar cobrando, esse cliente, quando você oferece um RP de gestão financeira para que ele sinta uma automatização, né, a desburocratização no dia a dia dele, aí você consegue coletar melhor.
Deixa eu dizer a vocês, é o seguinte, tá? Vocês estão vendo essa tela aqui, muito bacana. Inclusive, deu uma mudada, porque vocês estavam lá no Papo de Que Arena, não foi comigo? Sim. Fiquei muito feliz de ver vocês lá. Gostaram? Maravilhoso. Foi muito incrível, Faça né? umas vezes. Todo mundo tá mandando mensagem, muita gente mandando mensagem. Fabiano, quando é que vai ter de novo? Fabiano, da próxima vez eu quero ir, que eu não consegui. A gente tá sentindo aqui, cadê o público? Não é, cadê o público, né? É uma outra vibe, né? É. É muito legal aquilo, uma energia incrível. Dá um trabalho montar aquilo. Falar nisso, achei muito bonito sua equipe, viu lá, viu? Nós né? até elogiamos, não foi, John, pra nossa. Fala aí, pode falar. Não, na realidade eu levei lá pro escritório, né? Sim. Assim, eu disse, rapaz, nós participamos lá do evento do Fabiano e a equipe dele, você percebe que gosta daquilo ali. Gosta. Né? Tava muito feliz com aquilo ali, É por verdade. aquilo dali tá dando certo. Era uma verdade. energia que Uma energia contagiava. muito com certeza. A equipe brilhava os olhos, É verdade. né? Aplaudia. Então, É verdade. é um negócio hoje que todo escritório, acredito, que deseja ter. Verdade. Você já percebe o engajamento só de olhar Só a de equipe olhar. ali Só de unida, olhar. batendo palma, Batendo palma. comemorando. E dando feedback, né? Eu falava, e aí, eu faço isso, pessoal? Eles faz sim. Então foi um negócio muito interessante de se ver, né? E aí nós levamos lá pra equipe também. Que bacana. A nossa meta é que vocês fiquem na Fiquem equipe. assim, né? Que bom, Foi obrigado. mesmo, Mas mas eles são chamou incríveis. atenção, viu? Eles são Chamou incríveis. E atenção. assim, eu priorizo mesmo. Tanto que quando a gente abriu as vagas do Arena, eu peguei o link antes de passar para alguns convidados, né? Porque eu não disponibilizei o link, né? Eu fui pegando as pessoas, eu queria levar um público bem qualificado, como estava lá, né? E trazer amigos, enfim, contadores. Então, a primeira coisa que eu fiz, olha, vocês se inscrevem, porque eu sei que as vagas vão esgotar, então se inscrevam primeiro, quem quiser ir. E aí vocês se inscreveram, agora a vaga de vocês já está segura, eu vou levar para outras pessoas. E aí eles estavam numa expectativa muito grande, passaram uma semana falando, eles adoraram mesmo, assim. É legal, né? É legal fazer com que eles participem disso. Eles são, importante. existe uma sensação de Eles pertencimento sentem muito boa parte, deles, sentem parte. com certeza. Deu Que até bom. essa impressão, né? Que eles estavam na organização. Na organização, né? Foi. e Foi estavam muito lá só como bacana. público ali curtindo. Muito bacana. E aí, nessa tela aqui, tem umas surpresas, né? A gente vai passar agora para um quadro diferente, que é o que eu penso sobre, o que você pensa sobre determinada coisa. E tem duas pessoas que eu convidei para mandar um vídeo para vocês, para fazer alguma pergunta. E vamos ver quem que vai aparecer aí, né? Vamos ver. Patrícia Alves, minha amiga. Legal. Oi, Fabiano, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez no Papo de Quê? E eu tô aqui para fazer uma pergunta pro seu convidado aí, pro Jonathan. Jovem, me conte aí como é fazer essa gestão do negócio e também do casamento. Como não levar o problema para casa, né? Não levar o casamento para dentro da empresa. Como é fazer essa gestão desses dois mundos? É possível? Me conte aí. Abraço. Ela é ótima, né? Interessante, Ela tava né? lá no Papo de Quê, né? Legal. No primeiro episódio lá com a Priscila, é maravilhosa. E essa pergunta muita gente nos fazem. É, né? imagino. É muita gente Imagina. mesmo. E assim, Fabiano, Patrícia, né? Então, eu acredito que foi uma das coisas mais fáceis, tá? Que, assim, foi muito natural. Né? Eu acredito que, como nós já falamos, né, anteriormente, da maturidade, né, nós já entramos no negócio sem misturar as coisas. Né? Um dia desse a gente... É porque, o que é que acontece? Neuzete é viciado em trabalho e eu também sou viciado em trabalho. Pronto, então, deu certinho. Então, o que é que acontece? A gente... Não é nem ser viciada, porque quando você é apaixonada pelo que você faz. É paixão pelo né, negócio. Você nem nós somos percebe. Não apaixonados. percebe. Então, às vezes as pessoas falam, cuidado, viu, para vocês não levarem para casa assunto do trabalho. A gente leva, mas a gente leva buscando melhoria, né? Sim. O problema que eu tive no dia a dia, ela pega os problemas dela e a gente compartilha, traz a solução. E aí vamos dizer assim, a gente para 8 da noite, um exemplo. Sim. Mas agora, a partir das 8 da noite, a gente vai viver agora a nossa vida. Pensar nas nossas coisas pessoais. Nas nossas coisas dar atenção às pessoais. nossas filhas. Como também 6 da noite. Então, tem dias que a gente chega em casa e não fala do trabalho. Mas também tem dias que a gente chega em casa que a gente fica conversando sobre o trabalho até 10 natural. da noite. Entendeu? Então, acredito que essa maturidade, divisão de tarefas, né? A confiança. Então, é bacana, tudo. que bacana. Né? É tudo. Eu acredito que, um exemplo, se eu sair para fazer alguma venda, né? Neuzete não vai estar preocupada com o preço que eu vou cobrar. Sim. Né? Como também eu não estou preocupada quem ela vai dar aumento, entendeu? Sim. Então, eu acredito que é autonomia, né? Que ela tem, que ela me dá também, que eu tenho. Então, junta tudo, né? Autonomia, Perfeito. confiança
E assim, eu acredito que você... Uma dica, né, que eu sempre dou, Sim. que a gente até conversou, teve um dia que a gente tava chateado, que todo casal se chateia. Claro. E aí, quando a gente deitou na cama, eu olhei pra ela e disse bem assim, não adianta dormir um com raiva do negócio da empresa, vamos resolver logo aqui. Vamos resolver logo, Antes de dormir, porque o negócio de dormir com raiva não dá certo. Tá certo, Né? tá certo. Fizemos, aí começamos a rir na hora que a gente tava com raiva de alguma coisa lá, e aí a gente acabou dormindo bem. Isso se chama, um nível de maturidade bacana, se E reconhecer. e por mais que a gente tenha alguma birrinha entre a gente em casa, de marido e mulher, a gente não leva isso pra empresa. Sim, Não isso é leva. Eu importante. sempre, nunca misturei. Pra mim, se eu tô com um problema em casa, eu tento deixar lá, manter Claro. postura na empresa, e não chegar em casa, Mas- eu fecho a cara de novo pra ele. Se for alguma Tá coisa. certo, tá certo. Na É isso aí. empresa, a gente deixa de se falar porque a gente tá com problema em casa? Não. Sim, Só tá estamos certo. com um problema assim, vamos resolver isso, não vamos resolver. Perfeito, perfeito. Ou então, tô com um problema da empresa, um exemplo, Sim. que foi recente. Parece que naquele dia foi o dia de todos os problemas caírem sobre minhas costas. Não, mas tem dia que é assim, Aí né? e eu estressado. Sabe o que eu fiz? Ela tava trabalhando em casa e nós já estávamos em casa. Não, acho que a gente trabalhou home office no dia. E aí eu parei de trabalhar, fechei meu notebook numa raiva e disse, eu vou assistir televisão. Vou Isso deixar aí. ela trabalhando. Por quê? E detalhe, a raiva não era de mim. Não era. Era da empresa Sim, em si, dos dos processos, processos. de problemas que estavam acontecendo Sim. do dia. Então, por que eu parei? Porque se ali tivesse um riscozinho de fósforo, a gente poderia brigar. Com certeza. Né? Porque eu já estava estressado, Claro. ela já estava um pouco estressada em olhar o meu estresse. Com certeza. E aí, qualquer coisinha poderia gerar uma confusão. Então, o que foi que eu fiz? Parei, deixei ela trabalhando e fui assistir televisão. Tá Fui certo. pro quarto, deitei, fiquei lá. Quando ela subiu, a gente começou a conversar sobre outras coisas e aí a gente acabou sem brigar, né? Que sem bom. discutir. Mas Que bom, é muito raro, bom. a gente não discute, entendeu? Mas é importante, assim, saber ter esse equilíbrio e entender que também não dá pra separar, porque a gente fica, vou deixar tudo na empresa e agora eu tô em casa, vou deixar tudo em casa e vou pra empresa. Claro que as coisas se misturam, mas quando você tem equilíbrio, maturidade, Equilíbrio. você consegue entender que são coisas distintas, que isso vai impactar na decisão da empresa, quando você leva problema de casa pra empresa e que o seu time também vai entender, porque o filho percebe quando o pai e a mãe estão brigados, Por né? isso- Então imagina por o isso time... que a gente tenta não levar Não nada da levar, com empresa, certeza. porque as crianças não têm nada a ver Com os problemas da certeza, empresa. com Então, certeza. chegar em casa é hora do mimo, do cheiro, Sim. de deitar os quatro na Com cama, de certeza. jogar, De de jogar. assistir, enfim. a gente Muito faz bom, o que que bom, gosta que quando a gente bom. tá em casa. E Que assim, bom. e uma das coisas que eu me identifiquei bastante com o próprio Fabrício e a Paula, Sim. né? Porque quando eu olhei o papo de quê deles, né, com Sim, você, e aí aqui. eu olhei, eu disse, não, Zé, parece demais, rapaz. Eles trabalham juntos, É. porém ele disse que ela tem as atribuições dela, ele tem a dele, ela tem a agenda dela, ele tem a dele. Exatamente. E assim, e casou bastante e eu gostei muito daquilo. E assim, a maturidade é tudo, né? Então dá certo, dá super certo. Eu acredito que é só você pisar no freio quando deve pisar no freio, né? Falar, ser sincero na hora que deve falar. E quando falam a isso aí. mesma língua, né? Porque se você tem um parceiro que trabalha com você, que o foco é totalmente, Totalmente água e óleo, nem tente. Nem tente, Nem exatamente. tente porque com não certeza. dá certo. Mas quando os dois têm um objetivo, não tem É como verdade. dar errado. Fiquei feliz, porque além de convidados, também são consumidores do podcast, né? Então, bom demais. Ótimo. Agora tem uma outra pergunta aí, vamos ver quem é a próxima pessoa que vai perguntar e para quem. Eu acho que é para Neuzete, né? Vamos ver. Olha, ele, o Alangaia. E aí pessoal, tudo bom? Tudo bom, Fabiano? Tudo bom, Neuzete? Eu tenho curiosidade, Neuzete, de entender como funcionam as gestões das suas filiais. Eu sei que é muito difícil lidar com pessoas, com gestão de pessoas, e eu que tenho essa curiosidade para entender como funciona isso. Tira essa minha dúvida, por favor. Joelan. Foi ótima pergunta, né? Foi ótimo, né? A gestão das filiais, assim, é bem tranquila, né? Nós temos um público diferente, né? Nós temos um público totalmente diferente em Aracaju. É mais contabilidades internas, mas eu tenho equipe em cada unidade dessa. Mas o que é que a gente faz? Compartilha todas as práticas de gestão da matriz para as filiais. A gente tem um cabeça... Replica o modelo. Replica o modelo, né? Que eu acho que esse é a sacada. Porque não adianta você aplicar um modelo em um lugar e as outras ser totalmente diferentes. Não. O colaborador entrou lá, tem as mesmas práticas, o RH faz a parte de integração, o onboard de Perfeito. cliente, e nas outras unidades também. A gente tem uma equipe maravilhosa nas filiais. Sim. Eu acho que se eu não tivesse a equipe que eu tenho nessas filiais, eu não conseguiria estar em tantos lugares, Tantos entendeu? lugares, é. E Pode dizer. Desculpa. E uma situação que é também primordial é você perceber pelo menos um que pense igual a você, Sim. né, que tome decisões igual você tomaria,
né? E você nomeia aquela pessoa um líder daquela unidade. Sim, com certeza. Né? Alguém que realmente cuide da unidade, que deixe a unidade limpa, que saiba Cuide gerir dos clientes, pessoas, né? cuide dos clientes, entendeu? Então, graças a Deus, assim, nas unidades a gente tem algumas pessoas que conseguem fazer isso. Nós temos uma unidade que ela é 100% autogerenciável, Isso é uma né? Que é a maravilha. nossa unidade lá de Neópolis, né? São as Sim. pessoas que, assim, se a gente passar 3 meses sem ir lá, ela funciona do mesmo jeito. E Isso são é muito bom. colaboradores que têm 12 isso é anos muito bom. comigo, Veja, entendeu? Eles se veja. sentem Se donos. sentem donos. se sentem Sensação de Neuzete, pertencimento muito Isso. grande. Eles fazem. Qualquer prejuízo que a gente estiver dando para a empresa, ele se dói. Entendi. Os clientes que eles cuidam, na realidade, já têm uma segurança em perguntar Perguntar a eles as situações. Então, são clientes que a gente faz fazer visita para tomar café, para Sim, conversar. isso é muito bom. É Ou mais um relacionamento. relacionamento. Só. Até porque eu falo muito, até falo lá no escritório, né? Eu falo, gente, às vezes eu não tô aqui dentro do escritório, né? Não tô aqui na empresa, mas é como se negócio estivesse, anda. o negócio tem O que negócio andar, anda. porque você não vai no supermercado que tem várias filiais, em hotéis que tem várias dono não unidades, tá e o lá. dono não tá lá em todo lugar. Exatamente. Ele está em cada colaborador, por conta da cultura. É. Então, assim, vocês têm que representar a nossa empresa, têm que representar o Fabiano e a Priscila, e tem que conduzir isso daqui sem a gente precisar estar aqui presente, porque às vezes é reunião no cliente, às vezes eu estou viajando para fazer palestra, às vezes estou fazendo benchmark em uma empresa, como eu fui na de vocês, mas também em outra cidade, outro estado. Então, e às vezes eu tenho algumas coisas para resolver também das minhas outras empresas. Então, se eu tiver que estar na empresa para poder fazer com que ela aconteça, significa que tem algum problema na minha Errado. equipe. Não tem gestão. Não tem gestão. No mínimo. Né? E Exatamente. o cliente precisa ter a segurança que isso também ele precisa entender. Sim, claro. Né? com certeza. Neuzete e Fabiano não consegue estar em todos os clientes. Não consegue. Porém, se o negócio está andando, está dando resultado, é porque tem Neuzete e Fabiano e Diante por trás. Por trás, Né? Eles estão exatamente. gerindo bem a equipe, aquela inovação, aquele atendimento, aquela pesquisa de satisfação foi de um gestor. Foi no gestor, Né? exatamente. E o colaborador está ali muito para executar, Perfeito. para dar ideia, mas Eu tem. marquei, Fabiano, uma vez, eu fui em Aracaju, o Neuzete nem pôde ir nessa data, e eu sentei lá no escritório, né? Eu até aluguei uma sala no prédio lá para ser Sim. algo individual, né? Eu chamei as pessoas aqui, não, o Neuzete tava, nós chamamos a pessoa e disse bem assim, ó, dá um feedback aqui sobre a empresa. Gostaria de saber o que é que você está achando de trabalhar na análise contábil. O que é que você acha que a gente poderia melhorar? Você está gostando do ambiente? Você está gostando da sua entrega? Você está gostando da equipe? Eles estão lhe abraçando? Estão se comunicando bem? Muito bom. Me diz aí o que é que você está enxergando hoje que a gente pode melhorar aqui dentro. Não, eu estou enxergando isso, isso e isso. Tudo bem. Agora eu também estou enxergando isso, isso e isso em você. Então, vamos fazer assim? Então, a gente compartilha feedback Sim. nas unidades e aí você percebe que da segunda vez que você vai lá, eles já melhoraram aquele Melhoraram. ponto. Tem que deixar livre, né? Eu faço muito, a gente tem umas reuniões periódicas, a gente chama de one-on-one, que aí é líder e liderado, né? Eu chamo a gestora, por exemplo, do DP, que eu fico responsável, e eu saio para tomar um café com ela, ou almoçar, ou tomar, enfim, e a gente conversa e eu espero que ela me diga muita coisa, eu quero ouvir o feedback dela, eu deixo ela muito aberta para falar sobre a empresa, dar um feedback em relação ao meu trabalho, entender um pouco quais são os sonhos dela e como é que a gente pode ajudar a realizar esses sonhos, né? E o que é que ela vem sentindo dentro da nossa empresa. E essas reuniões são muito boas. Eu percebo que, principalmente os gestores, ficam muito envolvidos, se sentem ouvidos, né? Uma escutativa, porque é importante você ter uma escutativa com o seu operacional, né? Com quem trabalha com E às vezes você. você dá a oportunidade dele melhorar. Com Né? certeza. A gente fez isso recente com um colaborador que chegava atrasado constantemente. Você percebia que ele estava desmotivado. E aí chamamos, conversamos. Sim, sim. Eu disse, cara, o que é que está acontecendo? Não, exato. é problema meu mesmo de não ter compromisso, mas eu prometo a você que eu vou melhorar. A partir daquele feedback, essa pessoa se transformou em outra pessoa. Em outra pessoa. No primeiro dia eu peguei logo o ponto dele. Porque no primeiro Sim. dia a pessoa já tem que mostrar compromisso. Com certeza. Eu conversei hoje, né? Amanhã ele já tem que mostrar Sim, que claro. alterou alguma coisa. Quando eu peguei o primeiro ponto dele, eu já vi que ele chegou antes. Perfeito. Entendeu? E aí eu comecei... E assim, uma das coisas que eu gostei demais da resposta dele foi falta de responsabilidade mesmo de eu estar chegando tarde. Eu tô tentando trabalhar isso em mim. Eu disse, pronto, cara, então trabalha isso em você, certo? E aí o que você estiver precisando da gente, estamos juntos, certo? Sim, pra sim. gente trabalhar isso aí. E eu gosto demais do seu trabalho, cara. Então... Então é só alinhar isso. Eu acredito Só. que você tem tanta qualidade que esse defeito é o mínimo, É o cara. mínimo. É só você ajustar. Ajustar.
Entendeu? Perfeito. Então, E até hoje... para ser exemplo, a gente usa Perfeito. muito isso. Aqui a gente dá oportunidade de crescimento para todos. Sim, Você vai sim. ser um gestor. Que nível de gestor? Como é que você vai cobrar depois o comprometimento da equipe, o Perfeito, horário da equipe, perfeito. se você não dá Se exemplo? você não dá exemplo. Não, Né? tem que Líder ser. Liderança é isso, líder é então, exemplo. se você busca isso aqui, então começa a mudar teu comportamento Com agora. certeza. E ele É dizia que verdade. tem um sonho, né? Cara, eu tenho um sonho aqui dentro da empresa. Do qual é o seu sonho? Não, meu sonho é ir para consultoria, porque a gente tem trabalhos externos, Sim, né, sim. de clientes que a gente atende lá. Sim. Eu disse, certo. Então ele melhorou. Quando foi agora, acredito que uns 6 meses depois dessa conversa, eu cheguei para ele e disse, cara, lembra do seu sonho? Ele lembra. Eu disse, eu vou lhe dar um cliente para você tomar conta. Agora ele chega, brilhou os olhos, é mesmo, rapaz. Tal. Eu disse, E já chegou querendo propor mudança, Querendo eu não gostei propor disso, mudança. acho que Que ele pode legal, isso melhorar. é ótimo, isso Cara, é- Então era o cara que chegava atrasado. Claro. E melhorou e agora a gente começa a dar oportunidade. Começa a dar oportunidade. Pra confiar, inclusive. Exatamente. Gente, agora a gente vai entrar num novo quadro, um outro quadro, que é muito... Esse é incrível. A gente vai sair um pouquinho dessa atmosfera de trabalho e vai vir mais pro lado pessoal, né? Esse quadro também esteve lá no Arena, foi muito legal. E vamos começar... Quem é que quer começar? Neuzete ou Jonathan? Neuzete pode começar. Neuzete, né? Primeiras damas, Mulheres né? na frente. Mulheres na frente, né? Neuzete, você vai escolher uma carta aí de número de 1 a 10 e vai ter uma pergunta aí pra você responder. Tem algumas mais difíceis, outras mais Meu fáceis. Deus. Vamos na primeira? Vamos na primeira, número 1. Sim. Vamos lá ver a número 1. Vai aparecer. Qual a diferença você faz no mundo? Que diferença você faz no mundo? Eu não... Eu acho que eu acho não. Eu sou uma pessoa que ama ajudar as pessoas. Eu acho que o meu lado social, eu acho que eu faço uma diferença, né? Porque eu ajudo várias pessoas, né? E esse lado social meu não tem nada a ver com a empresa, mas não deixa de ser uma prática Claro. de gestão, Sim. né? E aí eu consigo engajar pessoas, eu consigo levar pessoas junto comigo para fazer o bem. Isso é muito né? bom. E aí a gente trabalha um projeto social lá no Sertão, Que legal. é o Sertão Vivo, né? Juntamente com o pessoal aqui Sim, de Maceió. Mas assim, a gente consegue ajudar aquelas pessoas, mais de 100 famílias. A cada 3 meses, a gente leva comida para 100 famílias. Então, eu acho Isso isso é muito fantástico. Não só bacana. lá, né? Porque a minha parte de responsabilidade social já vem há alguns anos que eu Sim. tenho essa prática na empresa. Mas isso é lá. Outro dia a gente viu um casal que estava dormindo na lona, no abrigo, assim, não tinha onde morar. A gente construiu uma casa, eu mobilizei a cidade, divulguei. Toda vez que conseguiu chovia, ela construir. chorava. Era. De Claro. pensar naquela família cheia de menina ali, dormindo Nossa, no relento. horrível, exatamente. Em 30 dias, a casa deles estavam prontas. Então, eu acho isso fantástico. Que legal. Com poder Parabéns. de influenciar as pessoas para Sim. fazer o bem. Com certeza. Parabéns, viu? Essas chuvas de agora de Alagoas, né? Sim. Destruiu a cidade lá do Limoeiro, praticamente, Sim. né? Um povoado. E aí a Neuzete se moveu e juntou várias pessoas, né? Montou kits de higiene, nós levamos lá. Material de limpeza. Material de limpeza. Que legal, então, essa que parte legal. social dela é bem... E a gente consegue fazer com que os colaboradores participem. Isso né? aí. O pessoal, Consegue impactar a vida de outras pessoas, É. não só de quem está sendo ajudado, mas que começa a enxergar a importância em fazer isso, Aí né? Pelo outro. Eu fiz uma ação dessa no Limoeiro pequena, né? Eu disse, não, vou Sim. fazer uma emergente agora. Sim. O pessoal tava no relento lá, tipo, o rio entrou na cidadezinha, Sim, no povoado, foi. que era o povoado dos meus avós, Sim. e não ficou nada, nem a roupa, só ficou Meu com a roupa Deus. do couro. Gente, vamos levar água. Imagine, uma garrafa de água é 2,25, se cada uma der 2 garrafas, a gente tem 70 colaboradores, vamos multiplicar, dá Sim. X, então a gente consegue pelo menos atender essa demanda de agora, de água para aquela Perfeito, população. perfeito. Foi fantástico. Perfeito. Todo mundo, não só a água, mas veio muitas outras coisas, e eu faço questão de levar Muito família bem, por parabéns, família. muito linda. Agora você vai escolher uma outra carta. Já tô com medo dessas outras. Sou eu nele, não? É você agora ainda, só mais uma. Ah, 5. A 5, vamos lá ver. Você mudaria algo na sua história? Profunda essa, né? Rapaz, eu não mudaria, né? Eu venho, como até eu te falei, a minha infância foi muito pobre, mas eu acho que aquilo serviu de tanto aprendizado para mim. Eu acho que hoje eu sou a pessoa que eu sou hoje pelos princípios e pela educação que meus pais, mesmo na pobreza, mesmo não tendo água para beber, mesmo não tendo energia, minha avó soube me criar muito bem, porque eu saí do sítio e fui morar com minha avó com 9, né? Então minha avó tinha uma metodologia que eu com uma criança de 9, 10 anos, eu arrumava a casa, ia para a escola e tal, e ela não deixava eu dormir. À tarde
não tinha o que fazer. Sim. Né? Aí eu queria dormir assim, para não ficar preguiçosa. E isso marcou Boa. até hoje, porque quem gosta de trabalhar tá aqui. É, né? Para mim não tem nada difícil. E eu acho que eu não mudaria, né? Que legal. Porque eu dou valor a cada detalhe, tudo que eu vivi desde lá na minha casinha de taipa. Eu dou E você valor. se transformou nessa super mulher, nessa super pessoa por conta de toda a sua trajetória, De tudo. né? E eu acho que por isso que eu gosto tanto de ajudar aquelas pessoas, porque eu já vivi aquilo, eu passei por aquilo, né? Então, se eu puder contribuir para que eles sofram o mínimo, eu vou fazer Perfeito. até o resto da minha vida. Perfeito, é lindo, muito lindo mesmo. Tem pessoas que passam por alguns sofrimentos e se transformam em pessoas mais negativas, mais rancorosas, né? Por Ou algumas snob, né? dificuldades, Fica snob, né? E né? fica- Tem dinheiro, não exatamente, quer agora saber, eu tenho, não- né? E aí tem pessoas não que vivem determinadas situações e que fica com aquilo como uma lição para ajudar Uma lição. pessoas e fazer com que pessoas não passem também pela mesma coisa, E né? isso serve até Isso para os serve pra filhos, tudo, né? serve Eu pra mostro para tudo. minhas filhas Sim. hoje, por exemplo, Mirella, tem um quarto cheio de bonecas, tem aquelas Baby Life que eram Sim. caríssimas e não Sim. dava valor a nada. Eu disse, Mirella, sua mãe, a única boneca que ela podia ter era uma boneca de milho. Porque Veja. minha mãe não podia me dar uma boneca. Eu pegava aquelas bonequinhas de milho, cheia de cabelinho amarelo, vermelhinho, fazia Sim. trancinha, era a boneca que a mamãe Veja. podia ter. Então vamos aprender a Vamos dar valor aprender às coisas. a valorizar. Né? Vamos aprender. Não gosto, não quero, vamos doar para alguém que precisa. Muito né? bem. Não pode ter uma prateleira de boneca de enfeite. Enfim, tá E certíssimo. aí, esses dias, para o Limoeiro, mamãe, vamos fazer doação, viu? Pegaram um monte de roupa, brinquedo. Veja, que bacana. E elas foram comigo levar. Muito bem, aí você tá transformando o mundo, né? Porque as suas filhas vão estar no futuro, né? Levando isso para outras gerações, enfim, muito bonito mesmo. Parabéns. Agora vamos pro Jonathan, né? O que é que espera aí o Jonathan nessas cartas? E aí, qual o número que você... 3. Vamos ver o que é que tem na 3. O que você mais admira em si? Difícil e fácil ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Hoje, a vontade de trabalhar, sabe? Neuzete até comentou, né, sobre a história dela, né, essa parte do início, que o passado dela, na realidade, ensinou ela muita coisa. E assim, eu digo assim, um mentor meu, né, Sim. que era o meu tio, que ele passou 7 anos, 8 anos no exército. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa de software, Sim. foi ele que já estava trabalhando lá e me colocou. Então, eu era cobrado 4 vezes mais, porque além de ser meu tio, ele tinha saído do exército e um exemplo, Entendi. ele ia me buscar para trabalhar e se eu não tivesse pronto no horário, ele ia embora, dizia, vá a pé. Mas você tem que ir. Então, ele não me esperava, ele me ensinava, na realidade, a viver. Né? E uma das coisas que ele falava, que eu fico com isso gravado, eu brinco com ele até hoje, eu reclamava, né, porque fulano não gostava de mim, né, e ele dizia bem assim, Jonathan, acorde assim pela manhã, olha, a cada 100 pessoas, uma gosta de mim, 99 não. Então aí você nunca vai se decepcionar, porque você disse que tá no meio daquelas 99. Tá no meio das 99. Tá no meio das 99, então, cara, e me ensinou realmente a gostar de trabalhar, a querer trabalhar, entendeu? E assim, uma das coisas que como o Neuzete falou dela também, quem gosta de trabalhar tá aqui, entendeu? Entendi. Então não tem independente do que seja, se é para ir para uma ação social, descarregar cesta, então eu gosto de estar ativo. De produzir, de estar ativo, de entregar. De entregar, exatamente. Isso, perfeito, e perfeito. assim, eu acredito que isso aí juntou, né, bastante com o perfil bem parecido com o de Neuzete. E por isso que vem dando muito certo. Mas uma das coisas que eu admiro é realmente gostar muito de trabalhar. Tampa que a bom. panela, tampa a panela. Tampa a panela, né? Eu também, eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. As pessoas ficam mandando mensagem pra mim. Até falei lá no Arena, Fabiano, você trabalha muito, Fabiano, você não tá cansado? Não, cara, eu não tô cansado. Aí E quando eu tô percebe, cansado, né? e quando eu canso, normal, a gente cansa e descansa, né? Porque é muito bom quando você faz alguma coisa que completa você, né? Essa próxima semana eu vou estar em Guarulhos e Ribeirão Preto. Na verdade, quando o podcast for ao ar, a gente já vai ter passado, né? Mas eu já vou ter feito as palestras. E quando falaram comigo, olha, são 2 palestras, um dia atrás do outro. Você vai precisar se deslocar de cidade para cidade, com avião e tudo. Não tem problema. Tem certeza? Não tem problema. Porque eu gosto tanto de palestrar que eu sei que eu vou ficar cansado. Mas eu sei o quanto aquilo vai me fazer feliz, o quanto eu vou conseguir entregar para as pessoas, ajudar as pessoas. Né? Com teu conteúdo. Agora eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma palestra, fiz uma palestra no Rio de Janeiro na semana passada, e aí quando terminou a palestra, o pessoal pede para tirar foto, aquela coisa, e aí uma contadora veio falar comigo, olha, eu viajei 400 quilômetros para ver você aqui hoje.
Aí você fica emocionado, né? Isso mexe com você. Claro que tem a questão da vaidade, mas primeiro tem a coisa de você conseguir, de você impactar a vida do outro, assim, a ponto dele querer escutar o que você tem a dizer, né? E aí depois eu fui tirar foto com outras pessoas, tinham 3 contadoras também, que tiraram até foto juntas, elas falaram que vieram da divisa do Rio com São Paulo, também para assistir a minha palestra. Então, tudo isso faz com que eu me motive, que eu sinta que eu estou fazendo a coisa certa, que eu estou entregando algo, porque às vezes você pode entregar algo de bom para o mundo de uma forma e o outro entrega de outra forma, né? Mas o importante é você deixar algo de bom. E eu acho que também o conhecimento, você trocar experiências, Ser espelho para alguém. Ser espelho para alguém, isso mexe muito. Depois ela publicou lá, que ficou nervosa, queria ter conversado mais comigo e não tinha conversado. Eu falei para ela, depois a gente se encontra, fala comigo por aqui, porque eu sei o que é você estar iniciando e as pessoas estarem fechados para você e você errando quando eu comecei, os contadores eram ainda mais fechados que hoje, então eu ia para uma palestra lá no Sebrae, né, eu lá novo, né, 25 anos, 24 anos, tentando ver como é que funcionava a minha empresa que estava começando, e tinha lá aqueles contadores já com empresas grandes, que eu fazia uma pergunta, eles olhavam com cara tipo, o que é que esse menino tá falando e tal, né, e aí é complicadíssimo. E uma das coisas, Fabiana, que é interessante, eu chamei alguns colaboradores para viajar comigo, né? Eu disse, pessoal, vamos passar uma semana viajando, tá? Vamos visitar cliente, vamos fazer apresentações de resultado. Aí o pessoal, vamos, porque eles estão muito à vontade, né? Aí quando nós voltamos no final da semana, eu disse, aí, cara, quer viajar de novo? Ele deixou descansar só um pouquinho. Aí eles falam muito, rapaz, não sei como é que vocês aguentam, né? Mas é isso que a gente fala, é gostar de fazer aquilo ali. Gostar de fazer aquilo. A gente vai para Recife e a gente volta por uma estrada que a gente nunca passou, porque a gente tem um cliente lá na União dos Palmares que precisa receber uma visita. Né? Independente se ele é grande ou pequeno, mas ele precisa receber uma visita. Né? Colônia Leopoldina, vamos lá. Então, é uma coisa que a gente gosta realmente de viajar. Então, a gente começou a contabilizar. Né? Nossa média hoje de horas trabalhadas é 13, 14 horas. Né, por dia, então é uma média alta, né? Mas é porque a gente gosta. Porque gosta, isso completa a gente, né? Não tá triste, exatamente. Antes, você falou agora sobre trabalho, sobre muita correria, e aí eu vou dizer a vocês que eu vou compartilhar aqui com vocês um segredo, tá? Coloquei aqui, deixa eu pegar. Quem tem uma vida muito corrida, né, e trabalha muito e às vezes não tem tempo de parar para se alimentar direito, tenha foods. Na verdade, o que é que acontece? Eu tenho criado essa estratégia aqui de colocar isso aqui na bolsa. É uma alimentação, na verdade. Isso aqui é uma refeição que tem nutrição equilibrada, sem glúten, sem lactose, de vários sabores. É muito legal, muito prático e é uma delícia. Você coloca isso na bolsa, tá lá na estrada visitando alguém, não vai dar tempo de parar. Coloca 400 ml de água. Se quiser, pode colocar um pouquinho de adoçante, mas ele é muito gostoso, tem vários sabores e tem me ajudado muito, porque a gente sabe, né, que para aqui para comer, aí come, desregra tudo, né? Você tá de dieta, parou, acabou a dieta, porque você tinha só aquela opção e não tem o que fazer. E aí foi bom você ter falado isso, que eu vou presentear vocês com que massa. Para cada um. Obrigada. Ver se vocês e gostam. a Foods é o que? É a empresa sua? Não é uma empresa Não, minha. Né? Quem sabe um dia eu viro sócio quem sabe um dia eu viro sócio da Foods, né? Mas é uma empresa que eu venho utilizando, assim, venho consumindo, e eles mandaram uns materiais aqui pra mim, pra que eu até entregasse pra alguns convidados. Aí hoje é a primeira vez que eu tô presenteando alguém com a Foods. Muito e aí obrigado, vocês são os primeiros a receber. Esse aqui é de chocolate, morango. Mas depois tem outros sabores ali, se vocês quiserem trocar, vocês trocam, viu? Pra vocês levarem nas viagens aí, nessa corrida, que eu sei como é correr, né? Ô, Fabiano, só complementando, quando você falou, né, que você fica emocionado, né? Porque total. Querendo ou não inspira, eu me lembrei de uma passagem que na época que a gente ganhou os prêmios, né, de qualidade, do Sebrae. E assim, naquela época, acho que foi 2007, 2008, não lembro bem. Mas aí eu comecei a engajar essa questão da premiação. A Nilzete ganhou destaque do Estado. E aí isso me incentivava a fazer mais e melhor, porque a gente passa por auditoria, né? Que essas auditorias agregam valor para você e você melhora. Aí no próximo ano você quer estar melhor. Melhor ainda. E aí você vai. E aí chegou contadores, que não era prática de contador nenhum participar de premiação. E eu ainda achei o melhor. Poxa, eu não tive medo de dizer a minha... tipo, chegou um concorrente de Nilzete, como é que faz para participar? Sim. Eu quero também
também. Então, você já começou a ver os escritórios de contabilidade Se envolverem nisso. Se envolver. Porque aí, quando você entra para a gestão, e eu sinto que eu fui inspiração para muitos escritórios. Com certeza. Entendeu? De trabalhar. Eu acho, como assim, gestão? A gestão do escritório não é só fazer as guias, os impostos e mandar. Não é Não, a isso. empresa de contabilidade de vocês é uma referência de gestão e a mensagem de vocês em relação à gestão está chegando em muita gente, assim. Isso é muito bacana. É interessante demais. Parabéns. E aí, essas pessoas começaram a implantar a gestão através do Sebrae nos seus escritórios. Achei fantástico. Muito bacana. E além dos escritórios, Clientes a gente também, tem né? clientes na carteira que foram também premiados pelos Veja, mesmos que prêmios legal. da análise, né? Através Pegando da gente. dicas, sugestões a Neuzete, a própria consultoria, né? Eu disse, Neuzete, me dá uma consultoria, porque eu também quero ter Perfeito. esse prêmio. Né? E hoje temos exemplos de clientes que ainda constam na nossa Veja, carteira. muito bacana, muito mesmo, gente. Parabéns. Agora vamos para a última carta do Jonathan. Vamos lá. E aí, Jonathan, qual? 5. 5. Eita, essa é muito difícil, viu? Já Tô brincando, sabe, brincadeira, sei não. Ó, o contador revoltado. É, viu? o contador revoltado, é verdade. O que você gostaria de mudar em si, mas não sabe se conseguiria lidar com essa mudança? Tem alguma coisa que você gostaria de mudar em você, mas no fundo você não sabe se você conseguiria? Olha, uma coisa que eu gostaria de mudar em mim rapaz... Difícil nessa pergunta. Eu acho que foi a mais difícil. Você pediu pra Neuzete começar? A Neuzete foi fácil. Olha, eu hoje, né, o que eu na realidade gostaria de mudar em mim, eu acredito que eu consigo lidar sim com essa situação, com essa mudança, né? É a questão de realmente ser um pouco menos elétrico e querer as coisas talvez no meu tempo, entendeu? É uma coisa que eu venho trabalhando bastante, né, em mim isso, tipo, Sim. Quando a minha antiga experiência era uma experiência que dependia só de mim, né, como nós falamos aqui muito da parte de pessoas. Sim. E quando nós começamos a trabalhar juntos, que eu entrei no escritório, né, eu percebi que eu precisava muito das pessoas. E isso daí foi mudando muito, e eu me adequei bastante a isso. Né? Eu comecei a entender que um percentual sim depende de mim, porém existe um percentual maior que depende das pessoas. Né? E isso daí eu já trabalhei e eu já me conscientizei disso. Porém, agora tem outro detalhe, que é que também eu tenho que obedecer o tempo das pessoas. Exatamente. Então eu preciso ter um pouco mais de paciência, obedecer ainda mais o tempo das pessoas, né? Sabendo que o tempo das pessoas é diferente do tempo de Jonathan, que é diferente do tempo da empresa. Sim, exatamente. Então eu preciso olhar mais para o tempo da empresa, esquecer o tempo do Jonathan e adequar as pessoas ao tempo da empresa. as pessoas e o Jonathan ao tempo da empresa. Ao tempo da empresa. Eu sou uma pessoa que tem um senso de urgência muito urgente, assim, as coisas Você pra já é mim... elétrica também, Eu né? sou elétrico, né? Eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu vou pra São Paulo, o que eu faço em 2 dias ou 3 dias, porque eu não gosto, assim, eu não gosto de me ausentar tanto daqui, era pra fazer em uma semana. Mas assim, eu vou Aproveita com a comida no cada carro, eu entro e já termino e depois chego lá e é que eu vou ao banheiro e já entro na outra reunião pra poder agilizar tudo e conseguir resolver o máximo de coisa possível. E as coisas pra mim também têm um senso... eu tenho um nível de critério alto, né? Tanto que, assim, o Papo de Que, Arena, todos os meus materiais, eu tenho esse nível de critério que eu considero alto, na verdade, mas eu não permito que isso trave, porque eu tenho um senso de urgência. Eu não acho que você tem que estar ali em busca de algo tão perfeito a ponto de você não conseguir nem fazer. E a gente tem que se policiar Tem que com se policiar, Ontem claro. mesmo nós falamos isso com o nosso gestor Jonathan, né? Que ele é Sim. muito, tipo, não, me dê o prazo, meu cara. Quando é que você me entrega? E fica no pé, na cola. Eu disse, Jonathan, às vezes a gente não consegue as coisas do jeito que a gente quer. Exato. Quando a gente não consegue de uma forma, vamos tentar mudar De outra forma, a exato. estratégia. Você já pensou que se você sentar do lado do colaborador, ver a demanda dele, perguntar, deixa eu fazer junto, entendeu? Você não consegue um Perfeito, sim, resultado sim. melhor, porque às vezes o cara tá lá, não sabe administrar o tempo, várias tarefas e você ali no pé, na cola, pressionando. Então o cara vai ficar louco, não vai fazer, às vezes, só de pirraça. Porque você tá cobrando. Com E certeza. dentro dessa atribuição, né, a gente vem conversando bastante, é assumir a responsabilidade de treinar as pessoas. Com certeza. Então, você quer que as pessoas entreguem rápido, porém você não para ensinar. Não para ensinar. Entendeu? Isso. Então, é uma coisa que já mudei bastante com relação a isso, né? A própria
O exemplo disso foi a criação desse núcleo, que eu Sim, tive que sim. parar para ensinar. Sim. Teve uma pessoa que teve que viajar comigo e Sim. ir ensinando, entendeu? E aí vai fazendo. Porém, esse núcleo, no primeiro mês, eu digo que preciso do resultado dele, mas eu disse, não, calma. Aí segundo mês, aí eu digo, não, peraí, já tem que melhorar. E no terceiro mês, pronto, agora eu não tenho mais paciência. Agora não tem mais paciência. Agora tem que claro. estar tudo ok. Sim, sim. Entendeu? Mas o Jonathan anterior, Já ia querer no primeiro mês. já ia querer que tá tudo Veja, rodando. muito bom. Sendo que eu não parei nem para ensinar Isso as pessoas aí, ainda. Isso aí. Entendeu? Então, isso aí é tranquilo. É isso. Pessoal, chegamos ao fim. Já. Deixa de passar, né? Muito rápido que passa. Deixa eu ver. Olha, a gente tá quase 2 horas já. Sério? Conversando, é muito bom. Que bom. Né? Eu adorei receber vocês. De verdade. Acho também, foi muito bom. É uma experiência muito boa estar com vocês, escutar vocês. Né? Vocês são referência, como eu já falei, né? Uma empresa referência mesmo em contabilidade, em gestão. A energia de vocês é muito bacana, a generosidade de vocês em receber outras pessoas para compartilhar tudo que deu certo na empresa de vocês também é algo que com certeza gera muita diferença no mundo, transforma muito, porque desse jeito você não está transformando apenas a vida dos clientes, mas também de outros empreendedores contábeis, né, permitindo que eles tenham também um caminho de sucesso. E para mim é um prazer receber vocês aqui, de verdade, estou muito feliz. Igualmente. Ficou um super episódio de muito valor, tenho certeza que quem está assistindo a gente ou ouvindo no Spotify vai querer repetir, vai assistir de novo. Que bom, que bom. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu amei de verdade, né? E lhe convido para você terminar o benchmark que você fez, Ah, que eu não vou, terminou. eu vou, Você vê com um monte de certeza. coisa que a gente tem, você viu só parte, mas assim, a casa tá aberta, não só para você, como para qualquer outro empreendedor contábil que precisar conhecer as práticas de gestão da análise contábil. Achei Porque a bom. análise contábil é uma empresa tão premiada. Né? Boa, eu vou voltar mesmo, Então- viu? E com aquele lanchinho que vocês colocaram lá pra mim assim que eu cheguei. É sempre assim. É sempre pra assim, todo é? mundo que chega. Muito bom, tem muito sempre bom. um lanchinho. Mas, Fabiano, muito obrigado, tá? E complementando isso que a Neuzete falou aí, eu acredito que a gente poderia marcar, né, mais um Sim, café, né? Com certeza. E com café com contadores, talvez, É, né? isso aí. Criar um nome para isso. É verdade. Mas gostei demais, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade, né, da gente estar falando, né? que agradeço. E contribuir ainda mais com outros escritórios. E assim, é uma opinião de Neuzete, uma minha também, eu acredito que compartilhar ferramentas, né, compartilhar dicas, para você ter ideia, no nosso casamento tinha vários contadores lá, né? Tem um que é padrinho nosso de casamento, que é Veja. concorrente nosso em Veja. Arapiraca, Não, né? tá certo. E assim, hoje quando eu pego uma ferramenta que é muito boa, eu passo a dica para eles, Que rapaz, Eu compra saio aí. mandando também. Ó, que Mandando ferramenta pro pessoal. boa. Então, tipo assim, cada um executa da forma que acha interessante. Sim, que faz mas sentido para E cada um. tem sua essência. Claro, com Cada um certeza. tem sua essência. Mas muito Isso aí. obrigado mesmo. Obrigado demais, gente. Obrigada. Espero que quem esteja assistindo a gente, ouvindo no Spotify, tenha gostado tanto quanto eu gostei. E assim, publiquem nas redes sociais de vocês, indiquem o podcast, né? Levem essa mensagem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E não deixem de curtir, né, o canal, de se inscrever no canal e curtir também o vídeo. Fiquem todos com Deus, vocês também. E até a Obrigada. próxima. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Beijo Até pra mais. todos. Que bom. Gente, ficou muito bom mesmo. Adorei, viu?